Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo passado, a gente criou os nossos primeiros métodos, a gente viu como que a gente padroniza, organiza determinados grupos, né, de itens, de entidades, de personagens do nosso sistema, né, através das classes aqui. Então, por exemplo, meu sistema tem o personagem cliente, personagem pedido, personagem, sei lá, produto, tudo mais, né? Cada personagem desse, ele tem um conjunto de informações, um conjunto de atributos. Por exemplo, a gente olhando aqui para o cliente, ele tem o CPF, o nome do cliente, teria, né, no cenário real, muitos outros, né? Aqui a gente fez algo mais simplificado. A mesma coisa vale para a conta corrente, ela tem agência, conta, o saldo, etc. Né? Faz uma referência aqui à classe cliente, né? Para a gente olhar para a classe conta corrente e descobrir qual que é o cliente, dono dessa conta, etc. A gente viu também como que a gente cria métodos, né, que vão fazer ações a partir desses atributos, né? Então tem métodos lá que realizam depósito, consulta de saldo, saque, transferência, tudo mais. E eu terminei o vídeo, né, esse vídeo passado, falando que tinha uma pontinha ainda que a gente iria ter que atuar, que é o seguinte: eu comentei que a gente iria atuar nesses atributos de classe, né, em relação ao modificador de acesso, né? Lembrando, o modificador de acesso é essa primeira instrução que a gente coloca em nomes de atributos de classes, né? Que vai dizer se esse atributo ele pode ou não ser acessado a partir de classe de fora, né? Então a gente vai trabalhar isso nesse vídeo. Então, assim, antes de realmente falar um pouco mais sobre isso, vamos só para reforçar o entendimento, porque é algo que leva a muita confusão. É o seguinte: ô Bruno, por que que aqui esse item, por exemplo, você está chamando esse item de atributo de classe, sendo que ele parece ser uma variável, né? Ó, tem o tipo aqui do item, o nome do item, e se a gente olhar aqui, por exemplo, para variáveis, deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Bom, vou pegar daqui mesmo. Ó, aqui, por exemplo, ó. Já aqui dentro, né, até temos exemplos aqui de variáveis, não, ó, saldo da Maria, etc., essa variável booleana, tudo mais. Por que que aqui dentro da classe, esse mesmo item, né, ó, tipo e o nome do item, você chama de atributo, e aqui dentro, ó, mesma coisa, ó, tipo e o nome do item você chama de variável, né? Por que essa diferenciação? Aí só reforçando, né, teve um vídeo que eu comentei brevemente sobre isso, né, mas só reforçando nesse vídeo, porque a gente vai trabalhar bastante nesse sentido. Seguinte, quando esse seu item ele está sendo criado na raiz da classe, tá vendo? Ó, não tem método aqui dentro, tá vendo? Poderia ter método nessa classe, mas fato é, esse item ele não está dentro de um método, ele está na raiz da classe. Então, quando esse item ele se encontra na raiz da classe, a gente não chama ele de variável, a gente chama ele de atributo de classe, ok? Agora, se esse mesmo item ele está dentro de um método, tá vendo? Ó, aqui a gente aprendeu a criar os nossos próprios métodos, né? E o Java, por padrão, ele tem um método main dele, né? Lembrando, o main é a gente dizer para o Java qual que é a primeira linha que ele deve executar no sistema, né? Então aqui é um método, também, assim como os nossos aí que a gente criou. Então assim, voltando, quando a gente tem uma variável criada dentro de um método, a gente não chama essa variável de atributo de classe, não. A gente chama, na verdade, esse item de variável, né? Então, essa é a diferenciação, tá? Então, assim, é bem parecido, né? O tipo do item e o nome do item, como ele está criado dentro de um método, a gente chama ele de variável. Agora, esse mesmo mecanismo, né? O tipo e o nome dele, quando criado na raiz de uma classe, a gente chama ele de atributo de classe e não de variável. Aí tem algumas diferenciações, né? Quando eu crio esse item, ou seja, uma variável dentro de um método, não cabe eu colocar aqui dentro o modificador de acesso. Por exemplo, public, ops, estava maiúsculo aqui, por exemplo aqui, ó, public, tá vendo? Ó, ele até me acusa um erro, ele fala, olha, esse modificador de acesso não é permitido, né, não é suportado aqui dentro. Então, não cabe a gente, quando criamos uma variável dentro de um método, não cabe a gente indicar modificador de acesso. Nem faria sentido, eu vou falar o porquê. Não sei se eu comentei isso já em algum vídeo, provavelmente não. É o seguinte, ó. Sempre que a gente abre chavinhas e fecha essas chaves aqui, ó,
o que a gente criar aqui dentro só existe aqui dentro. Nem existe aqui para cima e nem existiria daqui para baixo, ok? Então, essa questão de abrir e fechar chaves, a gente está delimitando um escopo, ou seja, olha, o que eu inseri dentro desse abrir e fechar chaves só vai existir aqui dentro, não vai existir nem daqui para cima, nem a partir do fechamento dessa chave, tá? Então, por exemplo, onde eu quero chegar? Nem faria sentido a gente colocar modificador de acesso nessa variável, falando, olha, eu quero, por exemplo, vamos supor, né, um private aqui, porque eu quero que essa variável só seja enxergada dentro dessa classe, não quero que essa variável seja invocada em classe de fora. Nem teria como, porque, novamente, por padrão, tudo que a gente cria dentro desse abrir e fechar chaves só existe realmente aqui dentro. É impossível os itens que eu colocar aqui dentro serem invocados de qualquer outro lugar que seja, tá? Então, esse abrir e fechar chaves a gente delimita um escopo, né? Onde começa a coisa, onde termina a coisa, tudo bem? Então, por isso que essa é a questão de algumas confusões, né? Por isso que quando a gente cria um item dentro de um método, primeira coisa, a gente chama ele de variável. Por quê? Porque ele está sendo criado dentro do método. Outra coisa, esses itens, né, ou seja, variáveis, criados dentro de um método, não faz sentido, nem poderia, a gente atribuir modificador de acesso. Até porque a gente viu aqui, né, conforme eu falei, por padrão, itens incluídos dentro de um abrir e fechar chaves, eles só existem aqui dentro, né? Nem poderiam, nem teria como serem acessados fora desse abrir e fechar chaves. Vou até dar um exemplo, ó, para fixar bem isso daí, ó. Eu vou fazer algo aqui que não faz sentido, tá? É só para vocês verem o comportamento do Java, ok? Então isso aqui que eu vou fazer, eu peguei um método aleatório, vou criar uma variável aqui aleatória, é só realmente para vocês verem o comportamento do Java. Em outras linguagens também tem funcionamento parecido, na maneira que eles tratam variáveis. Então vamos lá, ó. Aqui, quando eu citei no exemplo anterior, né, do abrir e fechar chaves, aqui no caso, né, eu peguei de exemplo, era o abrir e fechar chaves do método, desse método main aqui, que é do próprio Java. Mas, esse abrir e fechar chaves, ele existe em outros contextos. Por exemplo, o if. Tá vendo aqui, ó, no if também, ó, a gente abre e fecha a chave, ou seja, a gente está delimitando um escopo, falando assim, olha, Java, por exemplo, no caso if, né? Se essa condição for verdadeira, eu quero que você execute tudo que estiver aqui dentro, etc. Depois que fechou aqui, ó, aí já não está mais ligado a essa condição. Então, o if também ele usa esse mecanismo de abrir e fechar chaves para delimitar um escopo, né? Onde inicia o fonte, né? Que você deve executar se aquela condição for verdadeira e onde finaliza, tudo mais. Mas eu voltando aqui ao nosso exemplo, o que eu quero falar? Conforme disse anteriormente, tudo que a gente cria dentro de um abrir e fechar chaves, ele só existe aqui dentro, nem vai existir daqui para cima, nem daqui para baixo. Vamos ver isso acontecendo de fato. Ó. Novamente, vou criar uma variável aqui aleatória, eu peguei esse método aleatoriamente, é que eu queria um método que tivesse um if, né, só para mostrar. Então, eu peguei esse método aleatório, vou criar uma variável aleatória, sem sentido nenhum, com a operação de saque aqui, só para vocês verem o comportamento do Java. Então, por exemplo, criar uma variável string, sei lá, nome, bom, dar o meu nome aqui. Então aqui, ó, criei uma variável qualquer, tá? Ó, nada errado, né? O Java não está me acusando erro, tudo mais, beleza. O que acontece se eu tentar referenciar essa variável antes desse abrir de chaves, por exemplo, aqui, ó. Vou aqui como se fosse trocar o nome aqui, ó. Java ele está falando assim, olha, eu não conheço nenhuma variável chamada nome. Por que ele não conhece? Porque ela foi criada aqui dentro. O escopo dela, como ela foi criada aqui dentro, ó, ela só existe dentro desse abrir e fechar chaves. Ela não existe aqui para cima. Vamos tentar mover então essa variável lá para baixo? Vamos ver. Ó. Então, paguei aqui. Ó, aqui eu abri a chave desse if, aqui eu fechei. Se, por exemplo, eu tentasse referenciar essa variável aqui dentro do else, também mesma coisa. Ele vai falar, olha, não conheço nenhuma variável, né, criada, declarada com esse nome. Por quê? Porque, novamente, ela foi criada aqui dentro desse abrir e fechar chaves. Então, ela só existe aqui dentro. Nem aqui para cima, nem aqui para baixo. Mesma coisa, ó, aqui eu inseri ela no else, né, para mostrar. Mas também, ó, se eu fizer fora aí, ó, desacoplado do if,
mesmíssima coisa. Ó, não conheço nenhuma variável chamada nome, ela só existe aqui dentro. Agora, se eu jogo esse item para dentro realmente desse abrir e fechar chaves que está encapsulando, né, armazenando essa criação de variável, tudo certo. O Java não vai reclamar, tá vendo? Então, esse é um comportamento muito importante aí que vocês têm que ter em mente, tá? Seguindo aí, tá? Eu quis falar dessas... Antes de entrar no tema de fato, né, do vídeo, o principal tema, que é o modificador de acesso em atributos de classe e tudo mais, eu quis só reforçar, né, as diferenças, né, de um item que a gente enxerga como um atributo de classe. Por quê? Porque ele foi criado na raiz da classe, ele não está dentro de um método, né? Para a diferença desses mesmos itens, em teoria, né, mas criados dentro de métodos. Então, quando a gente cria esse mesmo carinha, esse mesmo item, só que dentro de um método, a gente não fala que ele é um atributo de classe, a gente fala que ele é uma variável, porque ele foi criado dentro de um método. Beleza. E falei também, só para dar um resumo final, até então, né, do que eu falei, que não faz sentido a gente em variáveis em variáveis, né, ou seja, itens criados dentro de método, não faz sentido a gente colocar modificador de acesso, public, private e tudo mais, né? Faz sentido apenas a gente colocar esses modificadores de acesso para atributos de classe. Bom, dito isso, vamos chegar no ponto aí mais importante desse vídeo, né? Ele vai ser um vídeo bem mais curto, só para explicar um determinado contexto. Vamos lá. Muitas linguagens, o Java é uma delas, elas têm uma orientação que é o seguinte, uma orientação muito forte, tá? E isso, eu vou até um pouco além, né? A gente, em vídeos passados, a gente falou muito de boas práticas. O Java, ele cita que a boa prática é você criar a classe com a letra aqui minúscula, os nomes de métodos ou atributos nunca pode começar com a letra maiúscula, né? A gente deixa isso só para as classes e tal. E vários outras orientações de boas práticas, né? E eu comentei em alguns cenários, né, que assim, se eu não fizer essa boa prática, vai dar erro? Não, não vai dar erro, vai funcionar perfeitamente, só que não com as boas práticas, né, que a linguagem orienta. Agora, no assunto que a gente vai entrar aqui, eu vou um pouco além, tá? Pode ser que eu não siga a boa prática que você vai falar aí, etc., e tudo funcione? Pode ser, mas é algo que vocês não vão ter percepção agora, tá? Principalmente quem está tendo o primeiro contato aí. Tem muitas ferramentas do Java que eles chamam de frameworks. O que é um framework aí no mundo do desenvolvimento, da programação, etc.? Framework é uma ferramenta de mercado, né, que alguma empresa criou e ela disponibiliza para os desenvolvedores usarem. Ferramenta essa que poupa uma série de trabalhos do desenvolvedor. Então, por exemplo, imagina que o desenvolvedor ele precisa fazer uma tarefa pesada, construir do zero um mecanismo que envie e-mail, que faça trabalhos super pesados, sei lá, que gere boletos, Pix, etc., né? Trabalhos muito pesados, notas CAIS, etc. Ao invés do desenvolvedor reinventar a roda, ou seja, fazer tudo do zero, ele não é o primeiro desenvolvedor do mundo que está precisando fazer aquilo. Então, o que acontece? Empresas do mercado desenvolvem programas delas, ferramentas, soluções que fazem essas ações que são muito comuns para vários sistemas usarem. Ou seja, tem um monte de empresa que constrói solução, uma ferramenta dela que dispara e-mail, que gera nota fiscal, gera boleto, um monte de coisa, acessa a base de dados, uma infinidade de coisas, né? Então, essas empresas, elas criam essas ferramentas e disponibilizam para os desenvolvedores. Então, a empresa fala assim, desenvolvedor, ao invés de você reinventar a roda, ou seja, criar do zero um mecanismo que manda e-mail, faz o seguinte, vou poupar 99% do seu trabalho. Ao invés de você criar tudo isso aí do zero, esse mecanismo, pluga a minha ferramenta no seu programa, no seu sistema, e usa a minha ferramenta. Então, ao invés de você construir do zero um mecanismo que dispara e-mail, faz o seguinte, pluga a minha ferramenta no seu programa, só me passa aí o assunto do e-mail, né? O conteúdo, o corpo do e-mail e qual que é o destinatário do e-mail que você quer enviar. Só me passa essas 3 informações e deixa que eu me viro para fazer esse disparo do e-mail acontecer. Então, por exemplo, tem ferramentas, né? Eles chamam de frameworks aí no mundo de desenvolvimento, etc., que você pluga no seu sistema
e você repassa algumas poucas informações e essa ferramenta faz toda a magia acontecer debaixo dos panos. Você nem sabe como ela faz, você só sabe a finalidade dela. Eu sei que ela dispara e-mail. Como ela faz, como ela se vira para disparar e-mail, não sei, nem me interessa saber. Ela disparando e-mail para mim já está ótimo. Então, assim, aqui, né, como é o nosso primeiro contato, a gente ainda não teve atuação de nenhuma ferramenta dessa, nenhum framework que eles chamam, né? Mas um sistema real, eu diria que é praticamente impossível você não usar nenhum framework, nenhuma ferramenta, a não ser que seja um sistema muito, muito simples. E onde eu quero chegar, né? Por que eu estou dando toda essa volta? Essa boa prática que a gente vai discutir aqui não é um cenário parecido com as boas práticas anteriores. Não estou desmerecendo as boas práticas anteriores, tá? Se vocês não fizerem essas boas práticas, no meu entendimento, vocês sequer passam numa entrevista, né? Porque vai fazer uma entrevista, tem uma boa prática que é extremamente, extremamente recomendada. Você não faz, por mais que seu sistema não vai gerar erro, pelo fato de você não estar fazendo uma boa prática, a empresa vai te enxergar que você ainda está muito, muito cru ainda, né? Precisa muito aprender, etc, né? Então, aquelas boas práticas, embora não gerem erro no sistema, né? O desenvolvedor, né, que não segue elas, não é visto com bons olhos, né? Então, tem essa questão. Agora, essa boa prática que eu vou falar agora é até um passo mais além. Além de ser o mesmo contexto de, pô, você vai fazer uma entrevista, você não colocou isso aqui? Na minha opinião, você está descartado, na minha opinião. Além disso, tem a questão que o seu sistema, dependendo dessas ferramentas, desses frameworks que você plugar no seu projeto para fazer uso, aí sim pode gerar erro. Por quê? Porque grande parte desses frameworks, dessas ferramentas de mercado, que você pluga no seu sistema para elas fazerem parte do papel que o seu sistema faria, etc. No caso, disparar um e-mail, acessar uma base de dados e tudo mais. Esses frameworks que você pluga no seu sistema, eles exigem, em muitos momentos, eles exigem que as suas classes que vão ser manipuladas por esses frameworks, né, tenham esse padrão que a gente vai discutir aqui. Se a sua classe não tiver esse padrão, simplesmente vai gerar um erro. O framework vai tentar executar a ação que você tá se integrando ali com ele, ele vai falar, olha, a sua classe não tem um certo item aí que para mim é negociável, eu preciso desse item e não achei na sua classe. Então, o próprio framework, a ferramenta, ela vai gerar um erro, ela vai impedir a ação de ser realizada, tá? Então, novamente, né? Eu sei que eu me estendo aí muito nas explicações, né, mas a minha ideia é justamente essa, né? Tentar ao máximo aí falar o porquê das coisas, né? Porque acho que facilita o entendimento. Enfim, dito todo esse contexto, vamos lá. Qual é esse tal padrão aí, Bruno, que você está enrolando pra caramba? Vamos lá. Seguinte, eu sei que esse padrão ele é adotado em outras linguagens, tá? E também aí, no caso aqui, muito no Java, tá? Qual que é a recomendação, tá? Seguinte, atributos de classe sempre, tem raríssimas exceções, nem conseguiria pensar em uma. Nunca usei em 10 anos, tá? Não sei nem se uma exceção seria considerada uma boa prática. Na minha opinião, acho que nem teria justificativa para isso, tá? Enfim, talvez tenha, mas aí talvez não seja do meu conhecimento. Mas enfim, o que eu posso adiantar para vocês, tá? Em 100% dos casos, a grosso modo, a não ser que eu esteja falhando aí alguma coisa, mas em 100% dos casos, o que essa boa prática indica? Atributos de classe, ou seja, esses itens aí, né, quando criados na raiz da classe, né, são eles que a gente chama de atributos de classe. Esses itens, o modificador de acesso deles nunca pode ser public, tá? Tem que ser private. Private. Que mesmo que o private faz, qual que é a diferença do private e o public aqui, etc? Vamos lá. O public que a gente estava usando até então, ele permite que esse atributo seja acessado de classes de fora. Por exemplo, olha aqui, ó, estamos na classe cliente e o nome do atributo dessa classe, um deles, né? Nome cliente. A classe cliente, ó, acho que ela está sendo usada por aqui em algum momento, quer ver? Vamos lá. Aqui, ó. Então a classe, então, vou mostrar aqui a diferença do público e o private, tá? Vamos falar do público primeiro, ó. Então a classe cliente tem um atributo público chamado nome cliente e essa classe cliente, ó, ela está sendo usada de fora, ou seja, fora daqui. Onde, por exemplo, aqui, ó, olha a classe cliente aqui, ó. Eu instanciei um objeto a partir dessa classe cliente e aí o objeto, ó, a gente está falando primeiro do atributo public, né, ó, que é o nome cliente. Então aqui, ó, a classe cliente, eu criei um objeto a partir dela
E olha aqui, ó, nome cliente, ó, estou conseguindo chamar de fora, manipulei. Agora, quando eu mando o atributo private, eu falo assim, olha, somente essa classe aqui, somente ela vai ter acesso a esse carinha. Vou até mudar para vocês verem a diferença. Talvez alguns olhos mais atentos aí já até viram, mas vamos fazer agora pausadamente. Seguinte, ó, voltei o conteúdo original, tá? Vamos focar agora nesse carinha aqui, ó. Voltei o modificador de acesso original, public. Usado aqui, normalmente, Java não está acusando nenhum erro, beleza? Se eu volto aqui, ó, troco de public para private, olha o que vai acontecer, CPF cliente. Ó, Java já está acusando erro. Ele fala assim, olha, ó, esse carinha não, se eu tirar uma, ele fica, ó, esse carinha não estava visível, tá vendo, ó, o campo da classe tal, né, cliente, que campo é esse? CPF cliente não está visível, por quê? Porque está private. Ele até sugere algumas ações que você pode contornar esse erro. Ele fala assim, ó, por exemplo, uma sugestão, ó, altere a visibilidade desse campo para public, assim como estava, né, originalmente. Né? Mas, conforme a gente está falando aqui, não é a boa prática que é sugerido, né, fortemente a gente adotar. Então, vou, né, desconsiderar essa sugestão aqui. Então, perceba, quando a gente vem e muda o modificador de acesso, no caso para private, esse campo ele deixa de estar visível para qualquer classe de fora. Qualquer classe que não seja a própria dona desse campo não vai conseguir manipular ele. Então, essa é a diferença, tá? Primeira, do public para o private. Então, esse aqui que está public ainda, ó, nome cliente, ó, ele me deixou acessar aqui perfeitamente. Ó. Se eu vier trocar, ó, aí, ó, tá vendo os itens em vermelho aqui? Tudo erro, né? Então, assim, ó, eu trocando aqui para private, ó, vou até trocar também o da conta corrente, né? Porque esse mesmo padrão, que nem eu disse, é para ser adotado em 100% dos casos para qualquer atributo de classe. Então, ó, se eu trocar aqui também aqui da conta corrente, ó, tudo como private, mesma coisa, ó, já deu erro aqui, tá vendo? Ó? Então, assim, ó, aí o nosso projeto ficou inteiro com erro, tá vendo? Ó? Porque o nosso projeto ele manipula esses valores, né, esses atributos. E agora a gente colocou private, ou seja, não podem mais ser visíveis, acessados, manipulados por classes de fora. Aí, beleza. Bom, o fato de eu colocar private não dá erro aqui dentro, né, mas dá erro em classes de fora, externas, que tentam manipular esse atributo. Pô, e aí, Bruno, como que você resolve agora? Porque ficou, né, um paradoxo, né? Você ao mesmo tempo você fala que a boa prática indica que ele seja private aqui, mas eu preciso manipular esses campos de fora. Eu preciso, por exemplo, vir no saldo do cliente, atualizar o saldo depois que eu fazer um saque, uma transferência, um depósito e tudo mais. E aí, como que a gente vai manipular já que eles estão privates agora? Aí, vamos lá. Eu não comentei, né, nos vídeos passados desse mecanismo que são os chamados getters e setters, que a gente vai falar agora, porque esses mecanismos, getters e setters, eles são métodos. Eu não pude entrar nesse semana passado porque a gente em nenhum momento tinha criado métodos, né? No vídeo passado a gente criou os nossos primeiros métodos, né? Depositar, constar saldo, etc, né? Recapitulando, até porque a gente vai usar agora, né? Pô, o que é um método mesmo? Eu crio um mecanismo que pode ser invocado para executar ações. Então aqui eu criei um mecanismo que pode ser invocado, tanto é que ele foi, né? Todos eles aqui foram invocados aqui, ó. Então, assim, eu crio um mecanismo que pode ser invocado para executar ações. Eu indico nesse mecanismo, ou seja, nesse método, se ele vai ou não retornar alguma coisa, né? Se faz sentido para a ação que ele vai fazer, que ele tenha ou não algum retorno, né? Depois eu indico o nome do método. Depois eu indico aqui, isso aqui já é opcional, né? Se eu preciso de parâmetros, ou seja, informações extras para eu fazer o que eu preciso, por exemplo, você quer um método que faz um saque. Ok, mas eu não vou adivinhar o valor, nem vou adivinhar o número da sua conta. Então, se você quer que eu faça um saque, me fala o valor a ser sacado e os dados da sua conta, porque eu não vou adivinhar nenhum deles, né? Então, em qualquer método aqui, na grande maioria dos casos, faz sentido a gente receber esses parâmetros que vão dizer para a gente informações que a gente precisa para processar o que precisa ser feito. E aí, dito isso, né, essa primeira linha a gente chama de assinatura do método, tá? Modificador de acesso, se ele vai ter retorno, o nome do método e os parâmetros que ele recebe ou não. Essa primeira linha a gente chama de assinatura do método. O que tem dentro a gente chama de implementação do método, né?
que é de fato o método fazendo a ação na qual ele foi planejado. Beleza. Aí vamos lá, né? Então, aprendemos, né, no vídeo passado, e dei um breve resumo aqui, né, do que são esses tais de métodos e tudo mais. Aí voltando ao nosso ponto, agora é o seguinte, é agora que a gente vai resolver essa questão, esse paradoxo, né? De ao mesmo tempo a boa prática me instrui fortemente a, em 100% dos casos, deixar os atributos da classe como private para impedir o acesso direto a esses atributos de classe fora. Mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, essas classes de fora precisam sim acessar esses atributos, né? Para consultar valor, alterar eles e tudo mais. Como que a gente resolve então esse paradoxo? Aí é o seguinte, entre os tais dos getters e setters. Deixa eu até aqui um comentário. Seguinte, a boa prática não é só isso, né? A boa prática não parou aí, ou seja, me mandou aqui colocar como private, zoou minha vida aqui e para por aí. Não, aí agora tem um passo 2. Além de você colocar os atributos de classe como private, agora você tem que possibilitar as classes de fora, de fato, a conseguirem acessar esses atributos, seja para consultar os valores deles ou até para alterar os valores deles. Então é o seguinte, a gente vai criar o que eles chamam, né, um padrão aí que eles usam de nomenclatura, de métodos getters e setters. Então vamos lá, né? Primeira coisa, getters e setters vem do get, do inglês pegar, né? E o set, do inglês atribuir, indicar ali, etc. Então vamos lá, para cada atributo dessa classe, eu tenho que criar o seu respectivo método get e set. Get do inglês para pegar valor, ou seja, no nosso contexto, consultar o valor dessa variável, e o set, que é do inglês indicar, atribuir, o set vai ser usado para preencher valor aqui dentro, tá? Eu sei que é bem confuso, né? Mas é o primeiro contato que vocês estão tendo, né? Vamos fazer aqui pausadamente, colocando bastante comentários para ir fixando. Então vamos lá, começar. Como que é a estrutura, né, dos métodos get e set de cada atributo que a gente vai ter que resolver aqui? Vamos começar pelo primeiro aqui. Então, agência, a primeira coisa. Os métodos get e set são métodos como qualquer outros, ou seja, aqui, tem que respeitar exatamente essa sintaxe. Primeira coisa, modificador de acesso, se ele vai ou não ter o retorno, o nome do método, se ele precisa ou não receber parâmetros para fazer o que ele tem que fazer. Então, assim, ó, se você bater o olho e entender essas regras, né, os itens, os operadores que a gente tem que colocar no método, na assinatura dele, que é a primeira linha, você decorando, né, ou tendo anotações, etc., você vai conseguir fazer qualquer método, né? Porque, assim, em 100% dos casos, os métodos, eles têm que respeitar, né, todos esses itens, né? Modificador de acesso, se vai ou não ter retorno, nome, atributos opcionais e tudo mais. Todo método, independente da finalidade dele, tem que respeitar esses critérios aqui. No nosso caso, não foge à regra. Até porque não tem muita exceção a essa regra. Então, vamos lá. Sabemos aqui, então, que a gente tem que criar um método. Ponto, um método. Qual a finalidade do método? É ser o getter e o setter, o get e o set, desses atributos. Ou seja, possibilitar classes de fora consultar e atribuir valores a eles. Então, vamos lá. Ó. Seguinte, ó. Eu vou, no cenário real, a gente não faria esses comentários, tá? É só para vocês irem associando uma coisa com a outra. Ó. Método get do atributo agência para possibilitar classes de fora consultarem o valor desse atributo. Então, a gente vai fazer o método get, do inglês pegar, ou seja, ó, tô pegando o valor, tô consultando o valor, tá? Então, essa é a finalidade do método do get. O get é para você consultar. Ah, eu posso usar o get para, ao invés de consultar, indicar o valor para a variável? Não. E vocês vão ver o porquê. Vamos lá, como a gente monta esse método get? Lembrando, é um método como qualquer outro. Então, a gente tem que respeitar todos aqueles critérios lá que eu mostrei. Então, primeira coisa de qualquer método que eu vou criar, independente de qual a finalidade dele. Primeira coisa do método, modificador do acesso. Aí eu tenho que pensar, esse método que eu estou criando, eu quero que ele possa ser invocado, acessado de classes de fora? Sim, no nosso caso, métodos get e set sempre, a grosso modo, sempre a gente vai usar o public, porque assim, a finalidade dos métodos get e set é justamente
permitir que classes de fora acessem os nossos atributos. Então, assim, não faz sentido eu criar um método get e set como private. Porque assim, eu coloquei os atributos como private. A maneira que, uma vez que o atributo está private, eu possibilitar que classes de fora tenham acesso a ele, seja para consulta ou alteração, é justamente criando o get e set. Então, tem que ser público. Né? Não faz sentido ser private, porque senão o atributo é private e o método também é private. Ou seja, as classes de fora vão continuar sem poder acessar o atributo de qualquer maneira, seja acessando direto, que a gente já viu que não pode mais, e via o getSet. Então, sempre método getSet vai ser público. Então, public. Beleza? Então, primeira coisa na escrita do método, né, respeitando aquela ordem, né, é a primeira coisa o modificador de acesso. Segunda coisa é se o método em questão vai ter ou não retorno. Se tem retorno, a gente coloca o tipo de dado que vai ser retornado. O que vai ser retornado? É uma string, porque é o nome do cliente? É um objeto, sei lá, é um double, que é para retornar o saldo, né, da conta bancária. O que é? Nesse caso, a gente está criando um método get, que a finalidade dele é retornar o conteúdo, o valor desse atributo. Esse atributo é que tipo? Tipo string. Então, o método get desse atributo tem que respeitar o tipo desse atributo. Eu não posso, por exemplo, criar um método get para agência colocando que ele vai retornar um double. Não. Se o meu objetivo do get é justamente retornar o conteúdo da variável agência, eu tenho que indicar que o retorno desse método vai ser o mesmo tipo do atributo agência. Não faz sentido ser qualquer coisa diferente disso. Então, ó, no método get public, primeira coisa, o modificador acesso vai ser público. Depois, o tipo do retorno que o meu método vai ter. Já estou adiantando, né? Então, que o método get, nesse caso, ele vai ter retorno. Ah, Bruno, por que o método get ele não pode ser void? Que, lembrando, o void é método sem retorno, ou seja, ele faz a ação dele que ele tem que fazer e não vai retornar nada. Até para dar um exemplo aqui, ó, o depositar. Por que o depositar é void? Porque assim, olha, eu entreguei um dinheiro na mão do fulano, falei, ô, deposita aí para mim. Olha, não tem o que dar erro ali, sabe? Eu posso, fazendo uma analogia com a vida real, eu entreguei o dinheiro na mão da pessoa. Já passei todas as informações, ó, já entreguei o valor na mão da pessoa, já falei qual é a conta bancária que ele tem que fazer o depósito, eu posso virar minhas costas e ir embora, não tem muito o que dar problema aqui. Por isso que esse método, ele é void, ou seja, ele executa o que tem que executar, no caso aqui ele atualiza o saldo, né, com o valor do depósito e tudo mais, ele executa o que tem que executar, e não precisa de um retorno. É diferente, por exemplo, do sacar. Por que o sacar tem retorno e o depositar não, né? Depositar, eu não tenho algo que me impeça de fazer o depósito. Ele vai ser feito. Então, mandei fazer, eu posso assumir que ele vai ser feito. Vira as costas, vai embora, não preciso de um retorno. O sacar eu preciso. Se eu chegar para você e falar, ó, saca 10 milhões da minha conta, será que vai dar certo? Não, né? Por quê? Porque para sacar qualquer valor que seja, o saldo tem que comportar aquele valor de saque. Então, nesse exemplo do sacar, antes de atualizar o saldo, né, para indicar ali que o saque foi realizado, eu preciso ver, olha, o saldo, ele comporta o valor que você quer sacar? Somente se comportar, faz aí o saque, atualiza o saldo e retorna true falando que o saque foi realizado. Se não, ó, se o saldo não suportar o valor de saque, retorne false. Então, assim, tem métodos que vai fazer sentido a gente ter retorno ou não, né? Por isso que os métodos que não têm retorno, como que a gente diz para o Java que aquele nosso método não vai ter retorno? A gente coloca o operador void. Então, voltando aqui ao nosso caso, seguinte, a finalidade do método get é fazer com que classes de fórum consultem o valor dessa variável. Então, vamos lá. Se uma classe de fora vai chamar a execução desse método que a gente está criando aqui, para consultar o valor desse atributo, você concorda que eu tenho que ter um retorno? A mesma coisa seria o seguinte, olha, uma classe de fora aqui veio me fazer uma pergunta assim, olha, qual que é o valor da variável agência? Eu tenho que responder, porque ela está me perguntando. Se eu coloco void, o que aconteceria? A classe de fora veio me perguntar qual que é o valor do atributo agência e eu não respondi nada. Ou seja, eu não atendi essa classe, ela me fez uma pergunta e eu não respondi. Então, o método get, que são métodos utilizados. Get do inglês é pegar, tá? Se vocês decorarem isso, vocês vão associar mais rápido. Então, assim, se a finalidade do método get é justamente retornar, né, o valor do atributo, ele tem que ter o retorno. Que tipo de retorno? O mesmo tipo do atributo que vai ser retornado. String, ó. Então, modificador excesso, no caso vai ser público, vai poder ser invocado de classe de fora. O tipo do retorno desse método é um tipo string, porque a finalidade dele é retornar o valor desse atributo. Agora, o nome do método. O nome do método, muita atenção.
aqui tem que seguir o padrão. Lembra que eu falei uns minutos atrás que se a gente pluga ao nosso sistema ferramentas, frameworks de mercado para ajudar a gente a fazer certas tarefas, esses frameworks exigem que certos itens existam? Uma dessas coisas que esses frameworks exigem, senão vai dar erro, aí sim vai dar erro de verdade, é que o nome do seu método get ou set obedeça um certo padrão. Não pode fugir disso de jeito nenhum. Qual que é esse padrão? Você quer criar um método get para qualquer atributo que seja, sempre tem que começar o nome do método com isso aqui, ó, get. Get do inglês pegar. Pegar o quê? O nome do atributo. A princípio, é só colar aqui, quase. Lembra que uma das boas práticas, né, que o Java e muitas linguagens de programações elas exigem é que, assim, se você vai criar nome de variável, nome de método, você tem que obedecer um certo padrão. Ó, não se confunda com nome de classe, tá? Nome de classe é quase o mesmo padrão, com a diferença que a primeira letra que é maiúscula. Agora, se a gente vai falar de atributos, nome de método, muda um pouquinho. A primeira letra é minúscula, tá vendo? Então aqui a gente acertou, por enquanto, o get a gente começou certinho com a letra minúscula. Se você está juntando duas ou mais palavras, a primeira letra da próxima palavra sempre tem que ser maiúscula. Então aqui, ó, get agência. Agora sim a gente seguiu o padrão perfeito, tá? Então, novamente, esse padrão de nomenclatura precisa ser seguido. Ah, ao invés de get, eu não posso colocar aqui um nome em português, sei lá, recuperar valor da agência. Aí é que está a questão que eu falei. Se você vai no seu projeto, e num projeto real isso vai acontecer em 99% dos casos. Se você vai no seu projeto, pluga ao seu projeto essas ferramentas, frameworks que te ajudam a fazer o trabalho, pelo fato de não existir na sua classe um método chamado getAgência, vai dar erro. Ah, mas eu queria recuperar a agência que tinha a mesma finalidade, ele também vai retornar esse valor. Não interessa. A ferramenta, o framework que você plugar no seu sistema, exige que tenha um método com esse padrão de nomenclatura, ok? Então, isso daqui, esse padrão de nomenclatura é inegociável, beleza? Vamos lá. Por que eu estou dando essa diferenciação, né? Aqui, por exemplo, né, a gente definiu os nomes dos nossos métodos, depositar, calcular saldo. Se eu quiser mudar isso aqui, ok. Eu alterando aqui também quem invoca, né, porque ele invoca pelo nome do método, sem problema. A questão é métodos getters e setters, porque eles vão ser chamados tanto por a gente mesmo, a gente vai chegar lá, e também por essas ferramentas, esses frameworks que a gente pluga no nosso sistema, tá? Então aqui é inegociável o nome do método, ok? Vamos continuar. Seguindo a ordem, né, para escrever um método, qualquer que seja, independente da finalidade, vem o parênteses, abre aqui a chave, dá um enter aqui, ó, o Eclipse vai me ajudar, ele já vai fechar a chave aqui embaixo. E aqui são os parâmetros que são opcionais, ok? Então, por exemplo, eu tenho que me fazer a pergunta, né? Olha, para executar a ação, né, que esse método tem aí como finalidade, eu preciso ou não receber informações extras para fazer essa ação. Vamos lá. Que ação que eu quero fazer nesse método? Retornar o valor desse atributo. Essa é a ação. Ponto final. Ah, eu preciso receber aqui alguma coisa? Pô, vamos pensar um pouco, vamos raciocinar. Ah, será que esse método aqui ele pode receber de parâmetro esse mesmo atributo? Que é do tipo string aqui no caso. Parar para pensar, vamos usar a cabeça aí, pensar de uma maneira lógica. Se a classe, assim, ó, se esse método vai ser invocado justamente para descobrir, né, para consultarem o valor dessa variável, você concorda se eles estão passando essa variável para mim é porque eles já têm ela em mãos, então eles não precisam saber? Pô, se o método, se a classe de fora que vai invocar a execução desse método me passar esse cara de parâmetro, primeiro que ela não conseguiria, tá? Primeiro morre aí porque ela não conseguiria, por quê? Porque está com private. Ela não vai conseguir acessar de fora. Então, já é o primeiro e maior impeditivo, que assim, é impossível uma classe de fora ter a capacidade de me passar esse carinha de parâmetro, por quê? Porque ele está private. A classe de fora nem não enxerga ele, né? Então, primeiro já morre aí. Então, esse argumento já é suficiente para a gente falar, não, aqui a gente não vai receber nada, nem teria como ninguém ter acesso a esse carinha, justamente porque ele estava com private. Só que passa o número 2. Ah, imagina que esse carinha que tivesse como public e a classe de fora tivesse acesso a ele, aí ele conseguiria me passar aqui, certo? Certo, conseguiria, tá public. Mas espera aí, se a finalidade desse método é justamente responder qual que é o valor dessa variável, que sentido faz
a classe de fora que vai invocar essa execução, me passar já esse cara, sendo que... Então, se ela me passou, é porque ela tem esse cara em mãos. Então, ela já sabe o valor dele. Então, pô, não tá batendo. Você tá me fazendo uma pergunta que você já tem a resposta? Como assim? Não faz sentido. Então, aqui, ó, acho que de todos os vídeos aí que a gente fez até agora, acho que é o primeiro método que realmente faz sentido o método não receber parâmetro, né? Por esses dois motivos aí que eu falei. Vamos seguir. Pô, por que o Java está acusando erro aqui, etc? A gente colocou alguma coisa errada? Na verdade, é aquela questão, né? Ó, se eu prometi para o Java que esse método teria um retorno do tipo string, enquanto eu não der um return alguma coisa que seja do tipo string, ele não vai parar de pegar no meu pé. Ah, mas olha, eu posso dar um return, né? Eu sei que eu já falei isso em vídeos passados, tá? Mas como assim, nada vocês vão decorar no primeiro contato, tá? Então é só com a repetição que vocês vão assimilando. Por isso que eu falo demais e repito muitas coisas, mas eu acho que é necessário. Vamos lá. Ah, eu prometi que o meu retorno do método seria string. Eu posso dar um return em alguma coisa que não é um string? Por exemplo, um número aqui, ó. Não, tá? Ah, mas ó, eu prometi que ia ter um retorno, eu tô dando um retorno de alguma coisa aqui. Mas, além de você dar o retorno, o conteúdo retornado tem que ser do mesmo tipo que você prometeu. Você não pode me prometer que esse método vai ter um retorno de string e você me retornar qualquer coisa que não seja string. Ó, por exemplo, ó, só para vocês verem o comportamento do Java. Se eu transformar esse valor que até então era numérico em string, como que eu transformo em string? Colocando aspas duplas. Agora ele para de reclamar, tá vendo? Então assim, ó, prometeu que vai ter um retorno, você em algum momento você tem que dar um retorno de alguma coisa que seja do mesmo tipo do dado que você prometeu. É claro que no nosso caso aqui esse 1 foi só um exemplo, né? O que a gente de fato tem que retornar é o valor desse atributo. Como que eu retorno o valor desse atributo? Simplesmente aqui, ó, return o nome do atributo. Está criado o nosso método get. Simples assim. Eu sei que para um primeiro contato, né, eu falei demais também, eu sei que no primeiro contato é confuso essa ideia, mas quando vocês tiverem criado o seu, sei lá, seu método get pela sei lá, 30ª vez, vocês vão começar a falar, ah, realmente, aquilo que parecia ser um bicho-papão, realmente não é tudo aquilo, né? De tanto fazer, vocês vão assimilando. Então, terminamos aqui o nosso método get do atributo agência. Pô, vamos testar, antes de partir para os próximos, vamos testar isso daqui? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, onde que esse atributo agência da classe conta corrente, onde que ele estava sendo usado. Vou por aqui, vamos ver. Ah, tá, só um ponto, tá? Quando você, por exemplo, você tem uma classe, tem um monte de código, você quer ver se essa classe tem algum determinado conteúdo, ó, no seu teclado, Ctrl F de faca, ó, Ctrl F, ele vai abrir essa janelinha, você digita aqui o conteúdo que você quer achar, no caso eu digitei, e você ou dá um Enter no seu teclado ou clica em Find. E, ó, não sei se o barulho aparece para vocês, mas ele não está achando nada. Ele falou, ó, nessa classe não tem nenhuma ocorrência desse trecho agência, então provavelmente deve estar para cá. F, digitei, vou dar um Enter no meu teclado, poderia clicar aqui no Find também, eu vou de Enter. Cada Enter que você vai fazendo, ó, ele vai percorrendo. Então, no caso, é usado em locais. Beleza. Vamos testar, então, ó, o nosso método get, ou seja, aqui no agência a gente colocou como private para seguir a boa prática, ou seja, a gente impediu que esse atributo fosse acessado diretamente de classe de fora, ó, tanto é que está dando erro aqui. Então, a maneira que a gente contorna, ou seja, olha, você não vai conseguir acessar diretamente esse carinha não, mas eu te possibilitei um plano B. Qual que é o plano B? O método get. Então, a gente vai chamar o método get agência. Vamos lá. Então, agora eu removo o acesso direto ao atributo e ao invés de acessar diretamente o atributo, eu invoco o método que a gente acabou de criar. Ah, desculpa, tá? Mas só um ponto. Eu estou com um carinha errado aqui. Aqui, no caso, eu não estou consultando o atributo agência, eu estou indicando o valor. O método get não tem a finalidade de indicar valor, é de apenas consultar o conteúdo. Por acaso aqui, ó, em nenhum momento eu estou consultando o conteúdo do método agência. Então, vamos fazer rapidinho, ó, o método get de algum atributo que de fato eu consulto o valor dele. Quer ver? Ó? Provavelmente eu estou puxando no system.out.print, né? Quer ver? Ó? Vamos ver. Ó, por exemplo, aqui. Peraí, nome cliente. Nome cliente. Não, peraí, deixa eu ver se eu acho algum melhor. Acho que o saldo, em algum momento a gente consultou o saldo. Aqui, ó, saldo. Ó. Então, assim, ó, vamos trabalhar no atributo saldo da classe conta corrente, só para a gente ver a coisa funcionar. Então, vamos aqui, a conta corrente, vou fazer o método get do saldo, tá? Assim, ó, você fez um método get
Os próximos é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Só mudando algumas coisas, tá? Mas o que eu sugiro para vocês nesse primeiro contato é evitem Ctrl+C, Ctrl+V nesse momento, tá? Escrevam, porque quanto mais vocês escreverem, mais cedo vocês vão assimilar a coisa. Então, assim, ó, vou criar o método get, ou seja, para consultar, né? Só que para o atributo saldo. Vamos lá. Seguindo até essas regras aqui, ó. Primeira coisa, public, porque eu quero que esse método seja visível com o saldo do lado de fora. O que ele vai retornar? O meu objetivo aqui é criar o método get para o atributo saldo. Que tipo de dado é o atributo saldo? Double. Então, eu indico que o retorno desse método é double. Agora, o nome do método tem que ser aquela regra que é inegociável. Tem que começar sempre por get e o nome do atributo que você está criando o método get para ele. Só que, estou juntando duas palavras, essa segunda tem que ser o S maiúsculo. Show. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Método get, nunca, a gente teve a discussão aqui, né? Não faz, nem poderia, e mesmo se pudesse, não faria sentido o método get receber atributo. A gente já teve essa discussão aqui antes. Não entendeu direito? Volta aí um pouco o vídeo, depois volta para cá. Beleza. Seguindo aqui, ó, mesmo esquema. Eu tenho que dar um return no quê? No próprio atributo que eu estou criando o método get. Simples assim. Rapidinho a gente fez, tá vendo? Ó, seguimos exatamente o mesmo padrão. O que mudou? O tipo do retorno, porque a gente está lidando, né, com atributos diferentes que têm diferentes tipos, né? Então, o que vai variar entre os métodos get é sempre o tipo do retorno. O início aqui, né, o prefixo sempre vai ser igual, temos sempre, inegociável, temos que começar sempre com get. E na sequência vem o próprio nome do atributo, né? Seguindo aquele padrão, né, de boa prática, colocando a primeira letra da segunda palavra, né, em maiúsculo. E aí o retorno também tem a diferenciação, né, porque aqui cada método vai dar um return, né, no seu respectivo atributo, né. Então, se vocês forem ver aí, eles seguem a mesma estrutura, né, com essas pequenas mudanças aí, né. Show. Então, ó, criamos o método get saldo. Vamos ver aqui o exemplo que a gente estava, por exemplo, aqui, ó. Então, esse objeto criado a partir da classe conta corrente não tem mais acesso direto ao atributo saldo. Por quê? Porque ele está como private, voltando para cá. E aí, a gente vai possibilitar que o plano B... Qual que é o plano B, já que eu não posso acessar diretamente o atributo? O plano B é você invocar a execução do método get desse atributo. Então, vamos lá. Ó. Ponto get. O Eclipse, ó, ele até... Né, ele mostra aqui, né, ele deixou de mostrar os atributos, ó, ele não mostra mais os atributos porque estão tudo como private, então ele nem mostra mais, ele fala, ó, tá como private, você não vai poder acessar, então nem vou te mostrar, né, ele só realmente mostra o que estiver como public, tá, só o public indica, né, que vai ser poder enxergado, né, acessado por classe de fora. Então aqui, ó, a gente tem o nosso método agência, eu poderia dar um clique aqui, tá, mas eu sugiro que vocês escrevam, tá, para vocês irem, quanto mais escrever, vocês vão se habituando melhor. Então aqui, ó, simplesinho, ó. Então aqui, ó, eu invoquei a execução do método getAgência. Por que eu não passei nada aqui dentro? Porque esse método, ele não recebe parâmetros, tá vendo? Tá vazio. Tanto é que se eu tentar passar qualquer coisa que seja aqui, ó, sei lá, qualquer coisa aqui, ó, Bruno, ele vai acusar ele, vai falar, olha, não conheço nenhum método chamado getAgência que recebe um atributo string. Não conheço. O método getAgência que eu conheço não recebe atributo nenhum. Aí ele para de reclamar. Então, ó, dessa maneira, tá vendo? Ó, bem simplesinho. Eu sei que o assunto é confuso no primeiro contato, mas você vê, ó, na prática aqui, ó, a escrita da coisa é bem rápida, bem simples. Aqui, ó, invoca o método getAgência, ele dá um return no atributo que eu quero realmente consultar o seu valor e tá tudo certo. Vamos fazer agora um exemplo. Ó, antes de mais nada, vamos resolver primeiro todos os métodos get, tá? Eu acho que assim vai ficar melhor. Então, ó, a gente vai vir aqui, ó. A gente criou, nesse momento, ó, o get do saldo e agência, né? A gente pulou aqui o conta corrente. Vamos fazer do conta corrente, então. Vamos lá, fazer aqui meio na ordem. Tem, assim, ó, só para falar, tá? Tem um atalho, vou até copiar aqui e fazer junto. Quando vocês estiverem com a mão cansada, doendo de tanto fazer método getSet, vocês já tiverem assimilado 100% da ideia, aí, obviamente, né, para poupar a atuação de vocês, aí eu sugiro que vocês passem a usar as facilidades dessa ideia, desse Eclipse, né? Então, tem um mecanismo aqui do Eclipse que ele cria esses métodos getSet para você, tá? Eu vou fazer já pago, porque a gente vai fazer na mão aqui, mas só para falar, ó, você vem aqui nesse pesquisar, que você coloca
isso daqui, esse pesquisar, não serve só para get e set, tá? Serve para absolutamente qualquer funcionalidade que o Eclipse oferece. No meu caso, eu quero aqui, ó, os métodos getters e setters, ó. Então, eu digito aqui mais ou menos o que eu quero, ele me oferece algumas opções. Essa primeira, no caso, é o que eu quero, ó, gerar getters e setters. Clico aqui, ó, ele mostra todos os atributos da minha classe e ele pergunta assim, ó, marque os atributos que você quer gerar método getter setter. No nosso caso, faz sentido gerar para todo mundo. Então, marquei todo mundo, dou um generate aqui, ó, ele gerou tudo aqui embaixo, mas vou dar um Ctrl Z, porque a gente vai escrever na mão, tá? Mas só mostrei aqui, novamente, quando você estiver cansado, já assimilou o conteúdo, fala, olha, já sei, não preciso mais ficar escrevendo então nesse trabalho, já assimilei o conteúdo, quero facilitar minha vida, faça esse mecanismo, tá? Mas não é o momento ainda para quem está tendo o primeiro contato. Seguindo aqui, vamos criar então o método get do conta corrente. Seguindo, ó, exatamente, ó, a gente vai até um pouco mais acelerado agora, exatamente a mesma estratégia. Então, ó, método get pro conta corrente. Vamos lá. Public, que eu quero que ele seja público, agora. Ele vai ter um retorno, porque é uma consulta. Que tipo de dado que eu vou retornar? Depende. Qual é o atributo que você quer fazer o método get? No nosso caso, é conta corrente. Qual que é o tipo dele? String. Então, public string. Estou prometendo para o Java que eu vou retornar um string. Agora, o padrão de nomenclatura. Get, o nome do atributo, com a primeira letra aqui maiúscula. Abre e fecha parênteses. Não faz sentido eu receber parâmetros. Eu sei o que eu preciso fazer e eu consigo fazer o que eu preciso sem receber parâmetros, né? Que é o quê? É só dar um return na própria variável, desculpa, no próprio atributo. Beleza? Tá feito, né? Então não vou ficar repetindo aí o que eu já repeti no vídeo para não ficar muito maçante. Tá faltando gente aí, né? Fizemos a agência, conta, saldo, tá faltando o cliente. Ah, mas o cliente ele é meio diferente, né? Porque assim, esses anteriores, ó, aqui é uma string, né? A gente viu em vídeos passados, né? Que a string é um tipo de dado do Java em wrapper, né? Começa esse S maiúsculo, os wrappers, eles, além de serem capazes de armazenar valores, eles fazem ações a mais com esses valores, né? Não vou comentar de novo aqui para não ficar estendendo o vídeo, né? Não é o foco desse vídeo, né? E temos esses outros tipos, né? Que são os primitivos que a gente fala, né? Começa sempre com minúsculos primitivos. Essa é a diferença de um wrapper para um primitivo, né? O primitivo, ele é muito mais limitado, né? Ele só tem a capacidade de armazenar valores, mas ele não consegue processar ações com esses valores, né? Novamente, não é o foco aqui desse vídeo. Por que eu estou entrando nisso, né? Para falar assim, vocês podem ter pensado, pô, mas ó, esses caras, eu sei que tem wrapper e primitivo misturado, mas assim, são tipos de dados do próprio Java. Esse aqui não é. O Java, nativamente, ele não tem um tipo de dado chamado cliente. Cliente é a classe que eu criei aqui, tá vendo? Ó? Então, é diferente, sim, é diferente. Mas, para o contexto do get set, nada muda. Vamos lá. Fazer aqui então o get para o cliente. Ó. Novamente, seguindo o mesmo padrão dos anteriores. Ó. Public, eu quero que esse seja público. Eu vou retornar o próprio atributo. Que tipo que é esse atributo? Tipo cliente. Então, cliente, seguindo o padrão de nomenclatura get e o nome do atributo. Maiúscula. Não preciso receber parâmetros. Abre e fecha chaves e dou um retorno no próprio atributo. Simples assim. Então, assim, ó, embora, que nem eu falei, né, são diferentes, né? Aqui são itens, tipos, né? Nativos do Java. Esse foi um tipo que eu criei, né? A minha classe, cliente, etc. Mas nada muda no sentido do get set, tá? Então, ó, vou até mudar aqui um comentário um pouquinho, né? Então, ó, métodos getters, tá? Novamente, no cenário real, a gente não costuma colocar esses comentários aqui, tá? Porque para um programador que já está atuando no mercado, né? Isso aqui ele já cansou de ver, então nem precisa de um comentário para falar o que significa isso. Ele bate o olho, ele está tão acostumado que ele sabe. Aqui os comentários eu estou colocando só por conta do primeiro contato de vocês, né? Para facilitar. Beleza, vamos fazer também os getters, ó, vou copiar aqui o comentário, da classe cliente, ó. Pois, ó, public, eu quero que o método seja acessado fora. Quero retornar o valor desse carinha. Que tipo que é ele? String. Então, string, padrão de nomenclatura get, o nome do atributo, mantendo a primeira letra aqui maiúscula. Não preciso receber parâmetro. Dou um retorno no próprio atributo. Show. Agora, o método get do nome cliente. Modificador de acesso, quero que ele seja público, acessado classe fora. Que tipo que é o dado que eu quero retornar, o atributo? Nome, seguindo o padrão de nomenclatura, get, o nome do atributo, primeira letra em maiúscula.
Não preciso receber parâmetros, por isso está vazio. Abro, fecho chaves e dou um return no próprio. Beleza? Então, ó, resolvemos os métodos getters, por enquanto. Tem o set ainda, a gente vai falar dele, tá? Mas resolvemos os getters. Então, resolvemos metade da coisa, tá? Lembrando, os métodos getters é apenas para consulta, ó. Apenas para consulta. Ah, mas e se ao invés de consultar, eu precisar, na verdade, armazenar um valor dentro? Não é o getter que vai te possibilitar isso. O getter é apenas para... Aí, ó, então a gente resolveu metade do problema, né? Porque assim, uma variável ela pode sofrer duas coisas: ser consultada, né, o seu valor, ou ser atribuído um valor para ela. Duas coisas. A gente resolveu metade do problema. O método get ele possibilita a consulta, metade do problema resolvido. Falta a outra metade. Só que antes da gente resolver a outra metade, vamos vir aqui e já mudar as referências, ó. Só uma dica também, tá, ó. Por exemplo, pô, aqui tá pequenininho essa classe, eu queria enxergar ela maiorzinha, né? Porque me atrapalha algumas coisas, né? Ó, tipo, esse trecho aqui embaixo, né? Se você quiser deixar a classe maior para você visualizar melhor ela, ó, vem aqui na aba da classe, dá 2 cliques com o botão esquerdo, ó, você deixa ela grandona. Ah, legal, pô, terminei o que eu tinha que fazer, agora quero voltar a enxergar aqueles itens de baixo, dá 2 cliques de novo, ó. Então, a cada 2 cliques que você der, ele vai e volta. No nosso caso, eu vou deixar ela grandona para enxergar ela melhor, né? Já que a gente tem que varrer e bater o olho nela como um todo para ver os erros, né? Então, vamos lá, ó. Sempre que eu tiver consultando o valor, eu vou trocar o acesso direto ao atributo pela invocação do método get. Aqui eu não estou consultando, eu estou indicando o valor. Ó, não estou consultando. Ó. Aqui, na verdade, né, como eles nascem vazio, ó, aqui no começo, em nenhum momento eu vou consultar. Eu vou sempre indicar valor. Porque eles nascem vazio, aqui eu estou indicando os primeiros valores. A consulta tende a ficar mais para baixo. Aqui, ó, estou consultando. Ó. Aqui eu estou consultando o nome do cliente para concatenar com esses textos e tudo mais. Ó. Então, não tem... e o erro aqui já deu antes, né? Vamos lá. Ó. Aqui... Com certeza, para quem está tendo o primeiro contato, né, pode ter se confundido aí. Por que o nome do cliente não está marcado como vermelho, né? Já que é ele que está com private? É que assim, vamos lá. Esse objeto é um objeto do tipo conta corrente. Ó. Se eu for ver onde está criado, aqui, ó, ele foi criado nessa linha, ó, foi instanciado, ele é um tipo conta corrente. Voltando aqui, ó, então esse objeto é do tipo conta corrente. Esse carinha chamado cliente é um atributo do conta corrente. Então, assim, ó, se eu ver aqui, ó, na classe conta corrente, ó, segurar o Ctrl, clicar com o botão esquerdo, olha, é esse carinha aqui, ó, tá vendo? Cliente, ó. Então, esse cliente é o que está sendo referenciado aqui. E lá ele tá como private, ó, cliente, private. Então, tanto esse cliente referenciado aqui dentro está como private, e os atributos dentro dele também estão com privates, né? Então, nesse caso, a gente tem que criar um get tanto para acessar esse carinha, quanto para acessar os atributos de dentro dele, né? Então, vamos lá. Aqui ele não está marcando como vermelho. Quer dizer que esse cara está resolvido? Não. É porque, assim, o Java, a partir do momento que ele acha o primeiro erro, ele fala, olha, o erro está aqui, eu nem olhei pro resto. Eu já sei que aqui já tem um erro, porque aqui senão era para estar os dois grifados em vermelho, né? Porque tanto o objeto cliente referenciado aqui dentro, tá vendo? O objeto cliente referenciado aqui dentro, ele está com private, então, né, o Java já acusou erro, mas o atributo também, nome do cliente, também está como private. Se eu ver aqui, ó, o nome do cliente também está com private, então ele teria que estar, em teoria, né, o Java teria que ter marcado como vermelho ambos, né? Tanto esse objeto referenciado aqui dentro, quanto o atributo desse objeto. Mas é essa a questão. O Java, a partir do momento que ele acha o primeiro erro, ele marca ali e nem vê mais, né? Bacana que tá passando caminhão com promoções, ó, quem quiser adquirir, ó, fica de olho. Enfim, vamos voltar aqui, ó. Seguinte, então, essa classe conta corrente, ela tem o atributo chamado cliente, a gente criou o método get aqui para o cliente, então a gente quer invocar esse método aqui, ó. Vamos voltar lá. Cadê você? Aqui, ó. Então, eu tiro o acesso direto ao atributo, porque ele está como private, e no lugar disso eu invoco o método get cliente. E a invocação de método, né, ó, perceba, né? Quando a gente cria um método, mesmo que a gente não está recebendo parâmetros, sempre a gente abre e fecha parênteses. Sempre. Essa abertura e fechamento de parênteses, no contexto de método, é inegociável. Não importa se vai ter ou não parâmetros, sempre tem que abrir e fechar. Então, como você abriu e fechou na criação do método, quando você vai invocar esse método, você também tem que abrir e fechar, ok? Aí vamos
Ah, aí tá vendo? Agora ele que usou o erro aqui, né? Então é aquela questão, os dois estavam com private, né? Mesma coisa, ó. A gente já criou todos os métodos get, né? Então a gente sabe que criamos aí o método get para esse carinha. Então, ó, tiramos o acesso direto a ele. Ao invés disso, invoca o método get nome cliente, abre e fecha parênteses, né? Beleza, então, ó, essa linha aqui tá resolvida. Então vamos lá, vamos continuar aí, ó. Mesmo esquema. Agora eu vou, bom, fazer. Eu ia copiar e colar, mas para vocês aí estão tendo o primeiro contato, é melhor a gente escrever. Ó. Tira o acesso direto ao objeto e escreva no lugar disso o método get desse objeto, desse atributo. Get cliente, abre e fecha parênteses, porque eu estou invocando um método. E aqui, que é um atributo, não é um método, é um atributo, é só. Eu troco aqui, né? O acesso direto ao atributo, nem lembro qual era, nome cliente. Ó. Tira o acesso direto ao atributo, get nome cliente, abre e fecha parênteses, show. Vamos seguir aí, a gente vai ter um trabalho de refatoração, mas vamos lá. Ó. Get cliente, é aqui o atributo, ó. Então vai ficar get. Vou até, ao invés de apagar aqui, ó. Não, eu ia falar assim, ó. Poderia fazer get, coloco o N aqui que é maiúsculo, troco aqui, mando um parênteses aqui no final. Pode ser também, é a maneira que eu faria, né? Mas para vocês aí que estão tendo o primeiro contato, eu vou fazer do zero, é melhor. Para vocês irem assim, tá? Então, tiro o acesso direto ao atributo, no lugar disso, ó, get, cliente, abre e fecha. Aqui mesmo esquema, tiro o acesso direto do atributo, get, nome, cliente, abre e fecha. Beleza? E sempre de olho nessa barrinha aqui, ó, porque ela vai me indicando, né, mais ou menos onde que se encontram os erros, né? Novamente, tá? Ó, aqui não é get, tá? Aqui não é consulta de valor, aqui ele está atribuindo o valor. Então, tudo isso aqui a gente pula. Ó. A gente só resolveu, por enquanto, metade do problema, que é a consulta ao valor, não a atribuição a ele. Então, beleza. Ó. Então, aqui tudo que era consulta a gente já resolveu. Todos esses aqui, ó, ele está indicando, na verdade, valores aos atributos. A gente vai resolver isso na sequência, não é agora. E essa classe também ela foi impactada, né, pelo fato de a gente ter colocado os métodos como private. Mesmo esquema aqui, ó, tiro o acesso direto ao atributo, get saldo. Coisa, opa, faltou aqui. Mesma coisa aqui, ó, tiro as... Ué, o que ele tá falando? Ah, desculpa. Isso daqui não é uma consulta, ele está também atribuindo. Ó, ele está pegando o valor aqui e atribuindo dentro da variável. Não é uma consulta, então esquece esse carinha. Deixa eu ver se aqui... Ah, aqui é uma consulta. Ó. Aqui, no caso, ele está só retornando o valor do atributo. Né? Não é uma consulta, não está jogando nada para dentro aqui. Então, aqui sim faz sentido. Ó. Então, get saldo. Usando demais. Ó, aqui também é uma consulta. Ó. Aqui ele está falando assim, ó, eu quero consultar o valor desse atributo e ver se é maior ou igual ao valor saque e tudo mais. Aí que é uma consulta, não tá? Como que eu sei se ele está consultando, se está atribuindo valor? Sempre que ele estiver atribuindo valor, vai ter sempre um igual apenas na sequência, né? Então, ele pega o que está aqui à direita, o valor, e joga o igual para jogar esse valor aqui para dentro. Se tiver dois iguais no mundo Java, dois iguais não é que ele está atribuindo valor. Dois iguais é porque ele está comparando esse valor da esquerda com o valor da direita, tá? Então, dois iguais é comparação. Vocês vão saber se ele está, na verdade, atribuindo valor se tiver apenas um igual, beleza? Então, qualquer coisa diferente disso, né? A gente sabe que a gente não precisa atuar. Bom, faltou aqui. Beleza, ó. Vamos continuar. Consulta aqui, né? Então, tá consultando esse valor e comparando com esse outro. Então, aqui, ó. Get saldo. Aqui também. Não. Aqui não. Aqui ele tá usando um igual. Então, ele tá pegando esse valor e jogando aqui para dentro. Aqui, deixa eu ver aqui. É consulta. Aqui é atribuição de valor. Olha, tá usando um igual, né? Para pegar o que tá à direita jogando para cá. Ó, aqui é consulta. É consulta. Como que eu sei que é consulta? Primeiro que não tem igual na sequência, né? Então, assim, ó, ele está recuperando, consultando, né? O valor desse atributo e subtraindo com esse outro valor. Então, aqui é uma consulta, tá? Então, get saldo. E mesmo esquema. A única diferença é que ele está fazendo uma operação de soma. Get saldo. Beleza, vamos dar uma olhada. Nossa, eu sempre esqueço esse O, hein? Vamos lá. Aqui ó, não é consulta, né? Está atribuindo valor. Vamos para cima. Aqui também não, está atribuindo valor. Aqui já é consulta, né? Não é igual aqui. Então, ele está pegando esse valor, pega na mão, subtraindo por esse outro valor.
não é consulta, ele está atribuindo valor, aqui já é consulta. Então, assim, ó, tudo que era necessário invocar o método get, a gente fez. Todo o resto que ainda sobrou com erro, ó, não é mais consulta, é atribuição de valor. Ó, é sempre um igual, tá vendo? Ó, sempre um igual. Que é o quê? Pegando o valor que está à direita e atribuindo para esse carinha aqui. A mesma coisa aqui para dentro. Ó. Tudo que ainda restou com erro é sempre um igual. Ele está pegando o valor da direita e jogando para dentro da variável. Todas as consultas, né, chamadas métodos get, a gente já fez. Agora, antes de chamar o outro método que, ao invés de consulta, ele realmente vai atribuir valor, primeiro eu preciso criar esse método. Vamos criar. Aqui a gente criou os métodos getters, né? Agora vamos criar os métodos setters. Aproveitar aqui o comentário, né? Ó, evitar a fadiga. Então aqui, ao invés de métodos getters, vão ser os setters. Não é mais apenas para consulta, né? Ó, apenas para atribuir valor. Atribuir valor ao atri. Vai ficar bem redundante, né? Vai atribuir valor ao atributo. Enfim, agora sim, ó, novamente, né? A gente tem, nesse contexto, dois tipos de método, né? O método get, que vai consultar, recuperar o próprio atributo, né? Para retornar ali o valor desse atributo. Então, é um método apenas para consulta. Já o método set, ele não serve para consulta. Ele serve apenas para o inverso. Você quer atribuir valor ao atributo, né? Ficou redundante, mas vamos lá. E aí, ó, vamos começar a criar esse método aí. A estrutura de métodos é sempre igual. Primeira coisa, modificador de acesso. Eu quero que esse método seja invocado de classe de fora? Sim, por isso eu coloco o modificador de acesso public. Próximo item de qualquer método que eu for escrever no Java. Próximo item, eu tenho que indicar se ele vai ter ou não um retorno. Muito importante isso aqui, tá? Muita atenção. Agora vai uma pequena diferença em relação ao método get. Vamos lá. O método get faz sentido ele ter retorno, porque o método get é justamente uma consulta. Se eu estou fazendo uma pergunta, se eu estou consultando o valor de algo, eu espero um retorno. Vou dar um exemplo aqui. Cheguei lá no meu banco e falei, olha, eu quero consultar meu saldo. E aí? A caixa vai ficar olhando para sua cara, não vai falar nada? Não, ela vai falar qual é o valor do seu saldo. Eu fiz uma pergunta, eu quero uma resposta. O método set é o inverso. Eu não estou consultando nada. Pouco me importa o valor atual desse atributo. Eu quero jogar um determinado valor para esse atributo. Então, eu não estou fazendo uma consulta. É como se eu chegasse e falasse assim, né? Fazendo a analogia, né? Se eu chegar no caixa e falar, quero consultar meus saldos, esquece programação, tá? Estou falando um exemplo da vida real, porque sempre cabe a analogia. A gente pensa na vida real e traz aqui para a programação. Então, vamos lá. Fazendo uma analogia do método get para a gente ver a diferença do set. Vamos lá, no get. Fazendo uma analogia com a vida real. Se eu for lá no caixa e fizer uma pergunta para o caixa ali, olha, quero consultar o meu saldo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai me dar uma resposta. Seu saldo é de X, beleza? Então, o método get, que é uma consulta, faz total sentido sempre eu ter uma resposta. O método set é o inverso. Olha, eu quero fazer um depósito. Pouco me importa o saldo atual da minha conta. Eu não quero consultar. Para fazer o depósito, eu não preciso consultar o saldo atual da minha conta. Para fazer o depósito, pouco me importa o valor atual desse saldo. Eu quero atribuir um valor para esse saldo. Então, o método set nunca vai ter retorno, porque a finalidade do método set não é consulta. É você pegar um valor e atribuir para dentro do atributo. Pouco importa o valor que está lá. Você não quer consultar o valor que está lá. Você tem um determinado valor em mãos e você quer atribuir esse valor ao atributo. Então, aqui, método set sempre vai ser void, ou seja, a gente dizendo para o Java que esse método não vai ter retorno, tá? Então, em 100% dos métodos setters, nunca vai ter retorno, sempre void. Seguindo aqui agora, ó, ao padrão de nomenclatura do nome do método, né? Também inegociável, como eu disse nisso aí, se a gente pluga ferramentas, frameworks, né? Pluga no nosso tema para fazer parte do papel que a gente faria, essas ferramentas, esses frameworks, parte deles pelo menos, exigem que tenham métodos getters e setters criados, obedecendo esse padrão de nomenclatura, tá? Então, padrão de nomenclatura de método get e set é inegociável, tá? Então, vamos lá. Método set, diferentemente aqui do get, né? O que muda? Set. Então, o método get começa com get, o método set começa com set. Simples assim. Get do inglês pegar, set do inglês atribuir, né?
no nosso contexto, indicar valor, atribuir valor, tudo mais. Então, os métodos set, já decora aí, como o nome diz, sempre vai começar com set. Set o quê? Mesmo esquema aqui, ó, o nome do atributo. Então, aqui, ó, eu estou criando o método set para esse atributo aqui, ó. Colo ele, a primeira letra em maiúscula, abre e fecha o parênteses. Deixa eu criar aqui a primeira estrutura, tá? Depois a gente segue. Agora mais uma mudança, tá? Em relação ao get, né? Agora a segunda mudança, vamos lá. Se eu falo para você assim, olha, eu quero chamar esse método set porque o meu objetivo é atribuir um valor aqui para o CPF do cliente. Sei lá, eu quero indicar o CPF 123 ao cliente. Beleza, então aqui, ó, você está chamando a invocação do método set porque você quer mandar um atributo aqui para dentro. Eu vou adivinhar o valor que você quer? Eu vou adivinhar que você quer jogar aqui 1, 2, 3, 4, 6, 7. Eu vou adivinhar? Não, eu não vou adivinhar. Você tem que me dizer o valor que você quer jogar lá para dentro. Tá? Então, você me diz o valor que você quer jogar lá para dentro. Aqui, ó, assim, agora é mais uma sugestão, tá? E é meio que o padrão, tá? O nome do atributo que você recebe, tá? Precisa, o nome do atributo que eu recebi aqui, pô, precisa ser igual ao mesmo nome aqui? Não, não precisa, tá? Isso aí não geraria erro nem nada, tá? Mas por padrão, a gente costuma colocar igual. Beleza, seguindo aqui, aí vamos lá. Não acabou ainda. A finalidade do método set é justamente indicar valor para dentro do atributo. Eu apenas aqui, nesse primeiro momento, eu apenas estou com o valor em mãos, mas eu não fiz nada com ele. Nada, nada, nada. Estou só segurando na minha mão. Como que de fato eu pego esse valor e jogo aqui para dentro? Aí é o seguinte, eu vou começar fazendo do jeito errado e depois eu corrijo e faço do jeito certo, tá? É porque é algo aqui que a gente ainda não comentou, mas vamos lá, começando a fazer do jeito errado. Eu pego esse meu atributo e eu quero indicar valor para ele. Então, para indicar valor, atribuir valor é um igual apenas, né? E eu pego esse carinha que eu recebi e coloco aqui. Ó, tudo lindo, Java não vai reclamar de nada, não tem nada destacado em vermelho, que é erro, etc. Maravilhoso. Será que está tudo ok? Não está. E vamos lá, vamos começar a falar umas coisas aí, tá? Lembra que eu falei, não sei se vocês vão lembrar, né? No começo do vídeo, que tipo assim, olha, sempre que a gente abre e fecha chaves, né? Ó, tô abrindo e fechando, etc. Tem vários contextos, ifs, métodos, classes fazem isso, né? Abrir e fechar chaves, né? E a partir do momento que eu abrir e fechei uma chave, tudo que eu criar dentro dela passa a valer, ou seja, o escopo, ele nasce e morre aqui dentro, né? Ele nem existe depois e nem existe antes. Então, aqui é o escopo. Aí é o seguinte, ó. Vamos lá, isso aqui é um pouco confuso, tá? No primeiro contato. Vamos lá. O Java, ele me impede de criar atributos ou variáveis com o mesmo nome. Se eu tentar fazer isso aqui, ó. Olha, já tem um atributo chamado nome cliente, ó. Tá duplicado. Campo tal duplicado. Então, a gente sabe que tanto o atributo de classe quanto variáveis, que eu criar aqui dentro de método, ó, vou dar um exemplo rápido aqui, ó, sei lá. Cadê? Tem alguns... não tem. Variável aqui também, ó. Se eu vier aqui criar... Isso aqui já não é um atributo de classe, é uma variável. Se eu criar aqui, ó, eu falar, olha, já existe uma variável com esse nome, tá? Então, isso é muito forte do Java, tá? Ele não te deixa nem criar... Cadê onde a gente parou? Ele nem te deixa criar atributos de classe e nem variáveis com o mesmo nome. Não te deixa, ok? Mas aí tem uma questão aqui, ó. Tem cenários, e o Java não vai reclamar nesses cenários, tá? Tem cenários que é o seguinte, perceba, ó. Isso é confuso, então presta atenção. Aqui temos a classe cliente. Temos como atributos aqui na classe cliente, ó, dois carinhas aqui, ó. CPF do cliente e nome do cliente. Perfeito, maravilha. Nesse caso aqui, ó, a gente está criando, não terminamos ainda, tá? A gente está criando o método set, é um método, não importa a finalidade dele, é um método, mas olha aqui, entre aspas, a coincidência. Pô, o parâmetro que esse método está recebendo, CPF cliente no caso, também temos um pequeno conflito, ó. Aqui ele está recebendo um parâmetro, esse método, só que esse termo aqui, ó, CPF cliente, ele já existe como sendo um atributo da classe. O Java não vai reclamar, tá? Ele reclama se assim, você está criando um item no mesmo contexto. Por exemplo, esse carinha aqui, ele é um atributo da classe, ok? Um atributo da classe. Por quê? Porque ele está sendo criado na classe.
Esse outro aqui, embora tenha o mesmo nome, ele não está criado nesse mesmo escopo. Ó. Esse cara aqui, ó, se eu remover ele daqui, agora sim ele está no mesmo escopo. Ó. Eu removi, ele está criado aqui, ó, no mesmo escopo, aqui, ó, também na raiz. Aí já vai reclamar, vai falar, ó, já existe um cara aí, ó, tá duplicado e tal. Mas, dá uns Ctrl Z aqui, no nosso caso, ele está criado, ele tem a coincidência de ter o mesmo nome, mas ele está criado em momentos aqui, ó, diferentes, tá? Então Java, ó, ele não reclama, ó. Em nenhum momento ele está colocando aquelas marcações em vermelho e tudo mais. Aí você fala, ó, então será que o Java, por ele não estar reclamando, será que ele está entendendo que são dois caras diferentes? Será? No caso, não. Vamos entender aqui, ó. Inclusive, como que a gente consegue, como que o Eclipse ajuda a gente a identificar isso, né? Mas, além dessa facilidade do Eclipse, né? Você conhecendo, realmente entendendo esse contexto, você não vai precisar do Eclipse para definir isso. Mas vamos lá, vamos falar aqui, ó. Então, ó, o Java ele não está reclamando, ó, embora esses dois itens, que são de fato dois caras diferentes, mas têm o mesmo nome, o Java não está reclamando. Por quê? Eles não estão sendo criados no mesmo contexto. Esse cara aqui é um atributo de classe, está criado na raiz. Já esse outro, que tem o mesmo nome, não está criado também na raiz. Ele está sendo recebido aqui como um parâmetro. Então, o Java não entendeu que realmente são caras duplicados. Ele entendeu que são caras em traço diferente. Vamos ver. Seguinte, ó. Aqui é o parâmetro que quem vai me passar esse parâmetro é quem chamar a execução desse método. Então, assim, ó, as classes de fora vão chamar a execução desse método e essas classes aqui de fora vão indicar o valor que elas querem indicar para esse parâmetro. E aí eu tenho que fazer, de alguma maneira, pegar esse valor de parâmetro que eu recebi e encaixar aqui nesse outro. Aí você fala, pô, mas você já não está fazendo isso? Ó, você deu um Ctrl C, copiou aqui, deu um Ctrl C, copiou aqui, mas aí lascou, porque eles têm o mesmo nome. Como que o Java sabe que esse é referente a esse daqui e esse daqui é referente a esse? Vou repetir, porque esse aqui é o ponto mais importante, tá? Como que eu consigo dizer para o Java que esse atributo, eu quero que o Java entenda que é esse cara. Já esse daqui, eu quero que o Java entenda que é esse. Mas por que, Bruno? Que uma hora você está apontando para cá, outra hora para cá? Porque é o seguinte, o valor que eu recebi aqui de parâmetro, eu quero encaixar aqui dentro. Esse valor, de alguma maneira, eu quero encaixar aqui dentro. Então, eu quero dizer para o Java que esse à esquerda deve ser esse daqui, já esse à direita deve ser esse daqui, para eu encaixar esse daqui dentro desse. O que eu digo para o Java, ó, até dica, tá? Olha a cor desse carinha, ó. Se você ver, ó, eles estão na mesma cor. Esse está com a mesma cor desse, que está com a mesma cor desse. Então, assim, ó, o Eclipse, ele faz um trabalho de jogo de cores, ó, em azul e tudo mais, tá vendo, ó? Justamente para te dar algumas dicas, né, quando o programador ainda não entende muito a questão aí. Pô, por que aqui o Java, ele coloriu o CPF do cliente, o nome aqui, em azul, e aqui não tá azul? Então, então assim, igual a vida, né? A vida não vai te dando sinais, né? Olha, não falarei nada, mas haverá sinais, como diz o meme, né? É o seguinte, ó. O Java, a maneira que eu digo pro Java, olha, tipo assim, eu tô com um conflito aqui. Eu tenho esse cara, que é um parâmetro, mas ele tem o mesmo nome desse atributo. E aí, Java, eu preciso te dizer quem é quem no rolê aí. Então, assim, a maneira que eu digo pro Java que esse carinha não é referente a esse parâmetro, porque ele está achando que é, tá? Tanto é que a cor está igual, ó. A cor está igual. Se o Java estivesse achando que esse daqui era referente ao atributo da classe, ele estaria colorido em azul, igual esses outros dois, tá? Então, assim, isso que a gente fez não vai funcionar. Por quê? Isso que a gente fez, a gente não está pegando esse valor e encaixando aqui dentro. Não. Isso daqui, eu estou pegando esse cara e encaixando dentro ele mesmo. Entendeu? Eu tenho que dizer para o Java que esse cara, na verdade, é o atributo da classe e não o parâmetro que eu recebi. Como que eu digo para o Java? Tem um operador que é o que a gente vai usar agora pela primeira vez, é o tal do dis. Ó, T-H-I-S, você manda um ponto. O dis, agora ó, perceba, a primeira coisa, mudou a cor. Ó, eu usei o dis, opa, ficou da mesma cor aqui, ó. Agora tá batendo, ó, azul, azul, tá? Se eu tiro o dis, ó, não vai bater azul com azul, ó. Se eu tirar o dis, ó, esse cara tá azul, esse aqui não tá azul. Então ele tá entendendo que esse é a mesma coisa desse que é a mesma coisa desse, tá? Para eu falar pro Java que, olha, esse carinha aqui, eu não quero que, ô Java, não quero que você se confunda achando que esse daqui é esse parâmetro. Não, eu quero que você saiba que esse é o atributo da classe, eu mando o dis, tá? Então, o dis é feito para isso, para eu dizer pro Java o seguinte, olha,
ô Java, eu tenho um conflito, que o parâmetro que eu recebi tem o mesmo nome, por coincidência ou não, né, do atributo da classe, mas eu quero dizer quem é quem aí. Então, quem eu falar pro Java que na verdade é o atributo da classe, eu tenho que usar o this. This, o inglês, tá? É tipo assim, este, né? É claro que a tradução aqui não vai ajudar muito, né? Mas o que vocês têm que ter em mente, tá? Você tem esse pequeno conflito, ou seja, você recebeu um parâmetro cuja o valor do parâmetro, desculpa, cuja o nome do parâmetro é igual a algum atributo que você já tenha na classe e você quer dizer para o Java quem que é quem, use o this quando você quiser indicar para o Java que esse item é referente ao atributo da classe e não referente a esse parâmetro, tá? Se eu, por exemplo, mandar o this nesse aqui, ó, os dois vão ficar azul. Tá vendo? Os dois ficaram azul. Então já vai também não faz sentido, tá? O que eu tô fazendo aqui? Olha, pegue esse cara, tipo assim, ó, esse cara vai receber ele mesmo. Não tem sentido, né, galera? Então, é só para vocês irem vendo o comportamento do Java, tá? Então, o this é um operador muito importante, principalmente quando há esses conflitos, tá? Para você apontar para o Java quem é quem. Beleza, então, isso é bem confuso, né? Pelo menos no primeiro contato, mas depois que vocês tiverem feito os 70 métodos set, vocês vão assimilar essa questão, beleza? Vamos lá. Agora, vamos fazer o método set do nome cliente. Eu achei que esse vídeo ia ficar curto, né? Mas como eu estou tentando entrar bem no detalhe, realmente vai ficar mais longo do que eu imaginei. Vamos lá. Mesma coisa, ó. Todo método set vai ser void. Não preciso de retorno. O método set não é feito para consulta. É feito para eu indicar um valor aqui para dentro. Eu não quero consulta. Eu não quero saber o valor aqui para dentro. Eu quero fazer o contrário. Eu quero indicar um valor aqui. Então, 100% dos métodos set vão ser void, sem retorno. Seguindo o padrão de nomenclatura, né? Agora é set, o nome do atributo que eu estou me referindo. Deixo aqui a primeira letra em maiúsculo. Abro e fecho parênteses. E conforme todo o papo que a gente discutiu, eu não vou adivinhar o nome que você quer jogar aqui. Eu não vou adivinhar se você quer jogar Maria, Pedro, Marcos. Não vou adivinhar. Você que tem que me dizer. Então, você que me passa o nome. Aí, ó, por exemplo, só para ficar claro o exemplo, tá? Por padrão, sempre o nome do parâmetro que a gente recebe, conforme eu falei aqui, mas eu vou reforçar, por padrão, o nome do parâmetro que a gente recebe, para jogar aqui para dentro, normalmente a gente coloca o mesmo nome. Então, o nome do parâmetro, a gente coloca o mesmo nome do atributo da classe. E aí a gente usa o this para falar quem é quem. Então, fala, ó, Java, eu quero que você pegue esse cara, estou usando o this para falar que o que eu estou colocando aqui é referente a esse, recebendo, agora eu não coloco o this, porque agora eu quero puxar daqui, tá? Então, por padrão, a gente coloca esse parâmetro com o mesmo nome. Mas assim, ó, nada impede de você quiser mudar. Então aqui, ó, eu posso mudar para nome, só nome. E aí, ó, o this, o this não tem contraindicação, tá? Mas agora eu não preciso mais do this, ó. Porque assim, como agora eles têm nome diferente, ó, o nome do parâmetro não é mais igual ao nome do atributo da classe, ó, são nome diferente. Então, eu não preciso, nesse caso, usar o this para dizer para o Java. Não, só pelo fato de ser diferente, o Java já conseguiu esperar. Ó. Tanto olha a cor aqui, ó, azul, entendeu? Mas assim, eu vou voltar a colocar aqui. Eu sei que você pode pensar, nossa, mas não volta não, é mais fácil assim, porque eu não preciso usar esse diz aí, etc. Mas eu vou colocar como o mercado coloca, tá? Então, por exemplo, você vai chegar numa entrevista, você vai criar ali num teste que eles passarem os métodos get, etc. Se você colocar aqui nome diferente, não tá errado, tá? Mas quem vai analisar o seu código, ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Ele vai falar, pô, mas ninguém faz assim. Por que essa pessoa está fazendo assim? Será que ela está fazendo assim porque ela não entende o diz? O cara vai ficar com uma interrogação ali. Eu não vejo isso aí com bons olhos, tá? Então vamos seguir o padrão. Ó, então assim, ó, só tínhamos aí ó, dois atributos, né? Então já criamos ó, os dois getters e os dois setters para esse cara. Falta agora a conta corrente. Vamos fazer aqui também, ó. Agora os métodos setters, né, para atribuir valor, já não é mais consulta. Vamos lá, ó. Então, modificador de acesso, public, quero que seja acessado de fora. Quero criar aqui para o agência, tá? O agência. Desculpa, agora estamos no método set. Set é sempre void. Eu quero atribuir valor, não quero consultar. Então, não preciso de retorno. Agora, o padrão de nomenclatura, sempre set e o nome do atributo. Eu não vou adivinhar o valor que você quer jogar aqui para dentro, eu não vou adivinhar, então eu quero que você me fale. Então, já que eu estou manipulando esse atributo, que tipo que ele é? É string.
String, e por essa questão de padrão, né? Aqui o nome do atributo, a gente costuma colocar o mesmo nome do... Desculpa. O nome do parâmetro, a gente costuma colocar o mesmo nome do atributo da classe, né? Manter aquele padrão que eu falei. Eu uso o dis para falar, olha, o que eu colocar aqui é referente ao atributo da classe. Agora, eu não vou usar o dis porque eu quero que você realmente pegue daqui. Beleza. E aí, vamos lá. Agora, método set para o conta corrente. Ó, quero o método set para esse cara aqui. Uma coisa, ó, tô indicando aqui que não vai ter retorno, sempre void. Set, o nome do atributo, colocando aqui a primeira letra maiúscula. Não vou adivinhar o valor que você quer jogar aqui para dentro, então você que me fala. Ó, tô falando do conta corrente, cadê ele aqui? Tá aqui. Que tipo que ele quer? String. Então, string, e eu recebo um parâmetro que a gente, né, manter o padrão, mesmo nome aqui. Uma coisa, diz, para falar para o Java aqui, o que eu colocar aqui é referente a atributo de classe. Agora, não uso diz para falar que realmente é esse cara aqui. Beleza? Dois aí. Public, eu quero que seja acessado de fora. Sempre void, método set. Começa sempre com set. Nome do atributo. Primeira letra maiúscula. Não vou adivinhar o saldo que você quer jogar, não vou adivinhar, então você que me fala o saldo. Então, se eu estou manipulando o atributo saldo, cadê ele aqui? Está aqui. Cadê o tipo dele? Está aqui. Então, e aqui uso diz para falar para o Java que esse atributo é da classe. E não uso diz agora para falar que é esse parâmetro. Agora, por último, aqui mesmo esquema, tá? Que eu falei anteriormente do método get. Poxa, mas aqui, né, tem essa diferença, né? Aqui são tipos de dados nativos do Java. Aqui já é a classe cliente que eu criei. Nada muda em relação ao contexto do método getSet. Então, vamos lá. Public, método set, nunca tem retorno. Aí, ó, padrão nomenclatura set, o nome do atributo. Aqui, ó, não confunda, tá? Aqui eu vou colocar cliente, mas não é porque cliente é o nome da classe. É porque o nome do atributo, por coincidência, também chama cliente. Se aqui chamasse, sei lá... Vamos pensar, cliente, conta bancária, por exemplo. Então, se esse fosse o nome do atributo, então aqui seria set, cliente, conta bancária, tá? Mas eu tô colocando aqui cliente, ó. Não é porque o nome da classe é cliente, eu tô colocando o nome do atributo, tá? Então, não se confunda. É que eu costumo, os nomes dos atributos que eu dou, eu costumo dar o mesmo nome da classe para, se você bater o olho numa variável chamada cliente no meio de 300 linhas, só pelo nome da variável ser... Desculpa, o nome do atributo aqui, né? Ser cliente, você fala, se o nome do atributo é cliente, então provavelmente o tipo dele também é cliente. Então, se você vê esse cara solto no meio de 300 linhas, você bate o olho no nome dele e pelo nome dele você imagina qual classe que ele foi criado, né? Por isso que eu mantenho esse padrão. Mas enfim, continuando aqui, ó. Eu não vou adivinhar qual que é o objeto cliente que você quer setar aqui dentro. Não vou adivinhar. Você que vai me passar de parâmetro. Então, vem aqui, ó. O tipo de dado. Agora sim é o tipo, tá? É sempre assim, ó, o tipo e o valor. Tipo e o valor. Então, agora sim, ó, agora eu venho com o tipo aqui. Ups. E aí passo o nome do atributo que eu quiser dar. Para seguir o padrão, a gente costuma colocar o mesmo nome aqui. Mesma coisa, ó, diz, para eu falar aqui, eu quero que o Java considere que o que eu vou colocar aqui é referente ao atributo da classe. Agora, recebendo o parâmetro que eu recebi, que eu não posso usar o diz nesse caso. Então, acho que é isso. Então, aqui a gente criou os métodos setters de todo mundo. Agora, vamos para fechar o vídeo, né? Vamos refatorar aqui, né? Ou seja, a palavra refatorar é quando você pega um código, né? E você está alterando uma quantidade relevante de linhas, tá? Então, esse é o termo que a gente usa muito, né? Eu vou precisar refatorar aqui, ou seja, eu não vou refatorar, não é um sentido que, vou alterar uma linha aqui. Não, refatorar é um contexto mais amplo. Olha... Cara, por algum motivo aqui, vou ter que sair alterando um monte de linha. Então, a gente usa a palavra refatorar para isso, tá? Vocês vão ouvir falar muito. Agora, ó, seguinte. Quando a gente estava invocando o método get, né? Então, era assim, ó, get, o nome do método, abre e fecha parênteses vazio, porque o get é uma consulta, né? Eu não passo o parâmetro. Agora, o set é um pouco diferente, né? Se a gente for observar aqui os métodos set, ó, diferente dos getters, né? Os setters, eles recebem sim parâmetros, né? A diferença é que eles não têm o retorno, mas eles recebem parâmetros. Que é justamente o valor que você quer atribuir para o parâmetro, porque o Java não vai adivinhar. O Java não vai adivinhar que aqui eu quero Maria, eu tenho que falar. Então vamos lá. Ó. Quando é atribuição, o que muda? Então é o seguinte, ó, vou até dar um espaço aqui, ó, ao invés de apagar. Ó. Aqui é o modo original, eu não vou acessar mais diretamente o atributo, né, porque ele é private. Agora vamos lá, ó, eu vou usar
ao invés de acessar o atributo, nem posso mais, ele é private, eu vou fazer uso do método set. Então, mesma coisa, igual a gente fez no get, ó, vai escrevendo o nome do método, ó, set, qual que é o atributo mesmo? Ó, cliente. Esse é o nome do método. Já abre e fecha parênteses. O Java, desculpa, é CPF, cliente. O Java não vai adivinhar qual que é o valor do CPF que eu quero, não vai adivinhar, né? Tanto é que esse método, ó, ele que recebe o valor, tá vendo? Ele exige que eu passe. Se eu apenas fazer assim, ó, o Java vai falar, olha, não conheço nenhum método chamado setCPFClient que não recebe parâmetros. O único método com esse nome que eu conheço, ele recebe um parâmetro do tipo string. Então, me passe algum valor que seja do tipo string, e aí eu vou permitir. Então, o 2, 3 vem aqui, ó. Aí já não preciso mais dessa linha. Assim, ó, eu já parou de reclamar, tá vendo? Ó? Então, a gente substitui isso daqui, né? Ó, acessando diretamente atributo e atribuindo valor, a gente substitui essa sintaxe, né? Pelo método set. Ó. Então, set nome cliente, abre e fecha parênteses. O Java não vai adivinhar o nome do cliente que eu quero, né? Então, eu que tenho que dizer aqui dentro. Até porque o método set, todos recebem parâmetros, né? Então, já vai se acostumando. Você está chamando o método set, já se acostuma. Eu tenho que, na sequência, mandar um parâmetro. O Java não vai adivinhar o valor que eu quero atribuir ao atributo. E aí, eu tenho que passar o valor para ele. Então, mesmo esquema, vamos lá. Set agência. E aí, de parâmetro, eu mando esse. Beleza. Como não é string, né? Não preciso mais de aspas, né? Não é uma string. Ó, de novo, caramba, o que eu tenho contra esse O aqui? Vamos lá. Set cliente indicando de conta corrente. Vamos ver. Tá bom. Ó, uma dica, tá? Aqui, ó, no caso, ó, por dois locais vocês conseguem ver isso, ó. Eu quero saber se alguma classe minha tá com erro. Eu não quero ficar abrindo classe por classe. Quero saber se alguma tá com erro, ó. Mesmo que esteja tudo minimizado aqui, ó. Se um pacotinho tiver uma marcação aqui em vermelho, significa que alguma classe dentro aqui tá com erro. Aí você expande aqui e ele vai te mostrar qual é a classe. No caso, só tem uma, poderia ter mais. Então, essa é uma maneira que você bate o olho aqui no projeto e você vê se alguma classe está com erro. A outra maneira, se você já tiver com as abas abertas, ó, você bate o olho nas abas. Ó, essa aqui, por exemplo, tem esse xizinho vermelho, é uma indicação. Então, é a mesma classe aqui. Ó, a mesma classe, ele indica que está com erro em dois locais, né? Tanto aqui à esquerda, né, o nome da classe, e se você tiver ela aberta aqui na aba, ele também vai marcar, tá? Então, dessa maneira, eu sei que essa classe aqui também tem erro. Aqui, vamos lá. Olha, fica um pouco confuso aqui, tá? Para o primeiro contato. Vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. Aqui estava a sintaxe original, né? Então, eu estava acessando diretamente o atributo saldo e estava jogando para dentro dele o retorno dessa operação aritmética, beleza? Aqui eu sei que vai ficar um pouco confuso, ó. Ao invés até de ir alterando aqui, ó, eu vou manter essa linha, já eu apago, tá? Eu vou manter essa linha e vou escrevendo aqui como que fica, tá? Ó, vou fazer do zero aqui, ó. Aqui eu mantive só para referência, para vocês entenderem como que era e como vai ficar. Então aqui, ó, não posso mais usar, ou seja, fazer referência, né? Acessar diretamente o atributo, porque ele está private, tem que usar o método set dele, porque eu estou atribuindo o valor. Set saldo,
abre e fecha o parênteses aqui. Agora eu tenho que colocar aqui dentro qual é o saldo que eu quero atribuir. E qual é o saldo que eu quero atribuir? Ó, o resultado dessa operação. Ou seja, aqui ele está fazendo ele está misturando um get com operação aritmética e tudo mais, né? Então aqui, ó, ele está fazendo essa operação aritmética e é o resultado dessa operação aritmética que ele estava jogando aqui para dentro. Então aqui, ó, mesmo esquema, ó, copio tudo isso que é a operação aritmética que ele quer jogar para dentro, ó, e coloca aqui dentro, ó. Eu sei que para o primeiro contato é confuso, tá? Mas vocês praticando bastante isso, a coisa aos poucos aí vocês vão pegando no jeito. Mesmo esquema aqui, ó, para facilitar. Eu não vou fazer tudo de uma só vez, né? Eu vou fazer dessa maneira, mantendo o original, pelo menos no primeiro momento, para vocês irem entendendo. Então, vamos lá. Ó. Vou apagar tudo. Então, ó, não posso mais acessar o atributo diretamente. Então, ó, set saldo. Agora sim, eu preciso jogar algum valor aqui para dentro. Qual que é esse valor que ele estava jogando aqui? Ó? O resultado dessa operação aritmética. Ó. Ele dava um get para pegar o conteúdo, né, do atributo saldo. Ou seja, pega o saldo que já está lá dentro, subtrai com o valor do saque e aí você vai ter o saldo atualizado. Então, copio toda essa operação aritmética, que é o que ele estava jogando aqui para dentro, e jogo, coloco aqui dentro do parênteses, tá? Beleza? Temos mais dois casos aí, vamos lá. Estou mantendo esse original só no primeiro momento. Então, aqui, ó, set saldo. E aí eu pego toda essa operação aritmética que ele estava fazendo aqui. Bom, ó, ele não está mais fazendo marcações em vermelho aqui, ó, então já é um ótimo sinal. Aqui também não, tá? Então assim, ó, não tem mais erro, né? Então ele atualiza. Aí, ó, para fechar o vídeo, vamos só executar de maneira bem rápida, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe de entrar dentro dos métodos, né? Tipo, para mostrar para vocês esses if-elses aqui e tudo mais, né? Porque toda essa lógica desses if-elses, etc. Se vai ler esse if, se não vai, atualiza o saldo e tudo mais. Foram tudo que a gente discutiu no vídeo passado. Esse vídeo aqui, só para fechar o entendimento, eu vou, durante o debug, eu vou focar só mais na invocação dos métodos getter e setters, tá? Quem quiser ver, eu queria ver acontecendo esses ifs, esses elses aqui e tudo mais, aí já estaria no vídeo passado, tá? Então aqui eu vou ser mais breve, até para não tomar mais o tempo aí. Então vamos lá, ó. Já tenho, primeira coisa, né? Ó, já tenho um breakpoint aqui, então quero começar a acompanhar a execução do código, né? Começar a acompanhar o debug a partir dessa linha, né? Então, com o breakpoint posto aqui, vou e executo o projeto em modo debug. Vamos lá. Vou deixar ele maior aqui também, tá? 2 cliques e tal. E aí vamos lá, ó. Aqui nada muda, tá? Ó. Aqui já começou a coisa aí, ó. Aqui ele está invocando o método set, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Em tempo de debug, novamente, é até legal vocês anotarem, tá? Quando eu quero, em tempo de debug, passar a execução apenas para a linha de baixo, é o F6. Se eu quero entrar dentro do método que está sendo invocado, não é o F6, é o F5, tá? Então, como esse método set é novo, né? O get também vai ser, eu quero acompanhar o debug lá dentro para vocês irem vendo, ó. Então, eu quero entrar dentro do método set. Então, eu vou de F5, ó. F5, ele entrou lá dentro, ó. Aí, vamos lá, ó. Aqui o parâmetro, ó, é o valor que eu mandei, ó. 1, 2, 3, ó. Então, ele recebeu o valor que eu mandei na classe de for, ó. Então, aqui, ó, voltando, ó. Tá vendo esse 1, 2, 3 aqui, ó? Esse 1, 2, 3 que eu mando, ele cai aqui para dentro, tá? Então, de fato, são variáveis diferentes, ó. Embora tenham o mesmo nome aqui, ó, esse parâmetro tem o mesmo nome desse atributo, são caras diferentes, ó. Aqui está 1, 2, 3. Já esse atributo, no momento, ele deve estar vazio, ó, porque, nulo no caso, né? Porque a classe, ó, ela acabou de ser instanciada aqui, ou seja, ela nasce com todos os seus parâmetros nulos, né? Então, aqui é o valor que eu indiquei quando eu invoquei o método. E aí, ó, esse valor que eu indiquei, ó, 1, 2, 3, ele vai ser atribuído para dentro do atributo da classe. Então, se eu executar essa linha, ó, agora eu vou de F6. Ó, agora sim, ó, então, esse 1, 2, 3 estava aqui, ó, ele já foi jogado aqui com sucesso. Agora, ó, ambos valem 1, 2, 3, né? Esse atributo agora está valendo 1, 2, 3. Então, a finalidade do método set é justamente essa. Ele recebe de parâmetro o valor que você quer jogar aqui para dentro, e aqui ele faz essa questão, ó, diz, ou seja, o que eu
colocar aqui é referente ao atributo da classe, que vai receber o que eu indicar aqui de parâmetro. Então, vou voltar lá a execução. Então, ó, mesmo esquema, ó, vou de F5 de novo, porque eu quero entrar dentro desse método, ó, F5. Mesmo esquema, ó. Aqui, a Maria que eu mandei aqui lá de fora, né, ó, ela foi carregada para dentro desse parâmetro que eu criei, mesmo esquema, ó. Então, o parâmetro, o valor dele, no caso, Maria, vai ser atribuído aqui para dentro, que no momento está nulo, né, porque ele nasce nulo, né. Ó, atribuir, agora sim, ó, esse cara recebeu a Maria, show de bola. Então, aqui, ó, agora eu não vou entrar mais dentro não, tá? Ó, já acompanhei uma execução de 2 métodos set, todos esses outros set aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Então, até para não deixar o vídeo ainda mais longo, eu vou de F6 mesmo, tá? Ó, então aqui, ó, só tá usando o método set e tudo mais. Eu quero agora, ó, seguir quando ele for usar um get agora, tá? Lá para baixo, acho que ele vai ter. Vamos ver. Deixa eu só vir nessa classe, eu não sei se tem breakpoints aqui, porque eu não quero carregar. Ah, não tem, tá? Porque se tivesse breakpoints aqui dentro, tá? Quando eu desse um F6, ele iria cair aqui para dentro, mas não é o foco desse vídeo. Então, realmente, ó, vou de F6 para ir seguindo aqui as execuções, até chegar numa linha aí, ó, aqui essa linha, ó, ela tem um método get. Ó, mais uma dica para vocês, tá? Lembra que eu falei que o F5 durante o debug, ele entra dentro do método, né? Então, F5 ele entra dentro do método, mas olha aqui, ó, essa linha, ela tem vários métodos, ó. Esse print é o primeiro método. Como que eu sei que esse cara é o primeiro método? Sempre que tiver aqui na sequência, ó, esse parênteses, com algumas exceções, tá? Tem algumas exceções que a gente não viu ainda, mas na maioria dos casos, sempre que abre aqui e começa abrindo parênteses, na maioria dos casos, se trata de um método. Ó, o print, ó, tá vendo? É do Java, né? Então, assim, ó, esse item aqui é nativo do Java, então que é um método que existe nativamente do Java, só que é um método mesmo. Ó, se eu segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo, ó, é um método, tá? Como qualquer outro. Então, assim, novamente, aí você fala, poxa, mas aqui então, ó, tô vendo que tem vários métodos, ó. Tem esse aqui que é do próprio Java, tem esse get aqui, ó, tem esse que é o terceiro método, o quarto método aqui. Putz, e aí, como que eu vou apertar o F5, que tem a finalidade de entrar dentro de métodos, mas como que eu quero apertar o F5, mas falar, olha, eu quero o F5 não para entrar dentro desse método, isso aqui não me interessa, eu quero entrar dentro desse daqui. Olha, sinceramente, a única maneira assim viável que eu conheço é o seguinte: não vai de F5, não aperta F5. Novamente, quando você está numa linha que tem mais de um método e você quer acompanhar a execução de um desses métodos, né? Tem mais de um, você quer acompanhar apenas de um deles, ao invés de você ir com F5, faz o seguinte, ó, segura o Ctrl, clica com o botão esquerdo no método que você quer acompanhar a execução, se é esse aqui. No meu caso, ó, eu quero, sei lá, para ficar mais fácil aqui, bom, vamos de todos aqui, ó, vamos lá. Segura o Ctrl, clica com o botão esquerdo no método que você quer acompanhar a execução, ó, cliquei, botão esquerdo, e aí você coloca um breakpoint aqui dentro, ó. Aí eu vou voltar para lá, e aí, agora, ó, ao invés de eu ir com F5, porque se eu apertar o F5, ele vai entrar dentro do primeiro método que tiver, né? Então, assim, ó, se eu apertar o F5 que entra dentro de método, qual que é o primeiro método que eu, Java, estou enxergando aqui? O primeiro método que ele vai enxergar é esse daqui, então é aqui que ele vai entrar, não é o que a gente quer. Então, eu já coloquei o breakpoint aqui dentro, ó, já está aqui. Então, o que eu posso fazer agora, ao invés de apertar o F5, que entraria dentro desse aqui, que não é o que eu quero, eu vou de F8. O que o F8 faz? O F8, ele pula a execução até o próximo breakpoint que ele achar. Eu vou até colocar um breakpoint aqui, ó. Então, assim, ó, breakpoints a gente pode ter mais de um, tá? Ó, tem aqui no começo, tem outro aqui, e no caso eu coloquei mais um aqui, tá vendo? Ó, então, assim, se eu vou de F8 no meu teclado, ele pula a execução para o próximo breakpoint que ele achar. Então, ó, vou de F8, ó. Ele achou aqui o que eu acabei de colocar. Só para a gente acompanhar a execução do get, ó, o get ele não recebe parâmetros, por quê? O get, diferente do set, a finalidade dele é consultar um valor. O get ele não foi feito para atribuir valor, pegar um valor e jogar para dentro do atributo aqui. Não, ele foi feito para consultar o valor que já está lá dentro. Tá? Então aqui, ó, aí vamos lá, tá? Mais um item aí que pode, meio confuso, né? Mas aí isso aqui é orientação a objeto, aos poucos aí vocês vão assimilando, ó. Vamos lá, tem umas diferenças aqui, né? Ó, esses três aqui, por exemplo, ó, são tipos de dados, né, nativos do Java e tudo mais. Já esse carinha é diferente, né? Esse aqui é uma classe que a gente criou. Então, uma classe tem os seus atributos, os seus métodos agora getters, setters, né? Tudo mais. Então, assim, ó, é por isso que
esse return aqui, ó, ele não retorna, tipo assim, o nome do cliente, o CPF, não, ele retorna o objeto cliente. Então aqui, ó, se eu colocar o cursor, ó, esse cara, ó, esse cliente aqui, ó, olha o tipo dele, é uma classe, é um objeto, né? Então não é um simples atributo que vai ter só o valor do atributo aqui, né? Agência 123, conta corrente X, saldo 100. Não, esse cara, ó, ele é do tipo cliente, ó. Então se eu coloco o mouse aqui em cima, ó, ele é um objeto do tipo cliente. E aqui ele tem os atributos desse objeto. Então, assim, ó, se a gente for na classe cliente, que é a classe na qual esse objeto foi criado, ó, teremos o atributo CPF cliente e nome cliente. Ó, vamos lá na classe cliente aqui, ó, CPF cliente e nome cliente, tá? Então, por isso que aqui é um pouquinho diferente, né, em relação a esses tipos nativos do Java, né? Mas, enfim, isso em nada muda a questão do método get, né? O método get, olha, é bem simples, né? Ó, ele não recebe parâmetros, já que é uma consulta, né? Ele apenas retorna o atributo que você está solicitando a consulta, ó. Então aqui, aí assim, aí mais um ponto, né? A gente está vendo muita coisa nova aí. Seguinte, ó, aqui são dois métodos invocados em cadeia, né? Então assim, ó, aqui ele invocou o primeiro método. O que essa primeira invocação retorna? Retorna um objeto do tipo cliente. Então assim, ó, essa primeira invocação aqui, ó, retornou na mão do Java um objeto da classe cliente. O Java, quando ele pegou esse objeto na mão, ele entrou dentro desse objeto e viu, olha, eu estou com esse objeto cliente na mão e eu estou olhando para dentro desse objeto, tem dois atributos aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa execução retornou na mão do Java um objeto do tipo cliente, que é da classe cliente, e dentro dessa classe cliente, desse objeto cliente, tinha esses métodos getters aqui, né? Ó, o Java não podia acessar diretamente os atributos, porque estava como private, mas o Java conseguiu acessar os métodos, né? Então, assim, é bem confusa essa parte, tá? Reconheço por um primeiro contato, mas isso daqui é orientação a objeto, assim, é a nata da... se fosse, assim, não digo resumir, né? Mas uns itens mais, assim, que mais representam a orientação a objeto é isso. É você, num primeiro momento, pegar em mãos um item, olhar para dentro dele e ver que dentro dele tem novas coisas. Que dentro dessas novas coisas pode ter mais coisas ainda. Então, você pode ter uma hierarquia. Esse cara, que tem esse cara dentro, que tem esse cara dentro, que tem esse cara... Então, assim, é toda uma hierarquia, né? Então, é bem confuso e, na minha visão, só praticando, principalmente em modo debug, que vocês vão assimilando essa questão, ó. Então, estou seguindo aqui os getters, né? Vamos ver se a gente acha mais. Ó, mesmo esquema aqui, tá? Vamos lá, vou colocar aqui até 2 breakpoints, ó. Esse aqui já tem, vou colocar um aqui também, ó. Também, voltando para lá, ó. Vou de F8, o que o F8 faz? Ele pula a execução para o próximo breakpoint que ele achar. Então, ó, eu coloquei um breakpoint aqui e outro aqui. Então, vamos lá. Primeiro ele vai cair aqui em get client, ó, vou de F8. Ó, então aqui, ó, get client. Novamente, o get é simplesinho, né? Não precisa de parâmetro, já que ele é só uma consulta. Ele pega o parâmetro referente ao get que ele foi criado e retorna. Então, novamente, é um objeto da classe cliente. E objeto esse, ó, ele tem atributos aqui dentro, né? Então, ele retornou aqui no primeiro momento e depois, ó, vamos lá. É que eu fui de F8, tá? Então, essa primeira execução que eu fui na F8, caiu aqui dentro. Aí o Java retornou em mãos. O Java pegou na mão um objeto do tipo cliente. E aí, na sequência, com esse objeto do tipo cliente na mão, o Java, dentro desse objeto, invocou esse método aqui, que caiu aqui agora, tá? É bem confuso, tá? Então, eu sugiro que vocês pratiquem bastante para ir entendendo esse conceito aí. Então, aqui, ó, o método get também, ó. Então, ele vai indicar, ó, ele vai retornar o valor Maria, que é o valor do atributo aqui, né? Então, aqui ele foi fazendo os gets aí, ó. Então, get, ó, get cliente, mesma coisa que a gente foi vendo e tudo mais, ó, Maria e tudo mais. Bom, fui a execução até o fim, né? Ó, ele fez os prints aqui, provavelmente, tudo mais, né? Isso aqui, a gente montou essas lógicas aí do vídeo passado, né? Então, assim, esse vídeo até ficou bem mais longo do que eu imaginei, mas aqui realmente eu quis entrar no maior nível de detalhe que eu pudesse, né? Então, o que eu sugiro agora é pratiquem bastante e tomem algumas coisas como premissa. Por exemplo, estou criando classes aqui, é inegociável, tá? Não tem nem o que pensar. Se vocês não fizerem dessa maneira, eu não vejo com boa perspectiva que vocês, por exemplo, passariam entrevistas, tá? E se manteriam bem aí no mundo aí corporativo e tudo mais. Então, assim, ó, premissa, tô criando aqui uma classe,
preciso criar atributos da classe, não se confundam, não estou falando de variáveis. Variáveis a gente cria dentro de métodos. A gente falou no começo do vídeo que variáveis, que são itens que a gente cria dentro de métodos, nem pode colocar modificador de acesso. Se eu colocar aqui um public ou private, ó, o Java acusa erro, tá? Então, modificador de acesso não é para variável, ou seja, não é para item criado dentro de método. Modificador de acesso, ele pode ser usado tanto em métodos, né, se você quer que esse método possa ou não ser chamado de fora, mas principalmente também, ó, atributos de classe, tá? Então, novamente, para fechar o vídeo aí, como premissa, né? Estou criando uma classe, por algum motivo, essa classe minha, eu vou precisar criar um atributo de classe? Nem tem que pensar, é inegociável, nasce como private. E aí você fala, pô, esse atributo aqui, eu preciso, se for o caso, né, que ele seja acessado de classes de fora. Então, nesse caso, somente nesse caso, você cria os métodos getter e setters. Uma dica, tá? É até difícil dar um exemplo agora, tá? Nem faria muito sentido, mas assim, no avançar da coisa, vocês continuando cursos aí, né, pelo mundão afora, vocês vão ver cenários onde vocês vão ter uma classe criada, vocês vão ter a necessidade de criar um atributo dessa classe, mas esse atributo dessa classe, nesse cenário, né, que eu estou supondo, ele só vai fazer sentido ele ser acessado dentro realmente da própria classe. Às vezes a classe ela faz métodos, ela faz operação de saque, etc. Aí ela manipula a conta corrente. Às vezes essa conta corrente, por segurança, ela só possa ser manipulada dentro da própria classe. Então, assim, ó, não é um contexto agora, tá? Mas, assim, há algumas exceções onde a gente cria um atributo, coloca como private sempre, isso é inegociável, mas nem sempre vai fazer sentido para esse atributo private a gente criar um método getSet, porque vai ter casos, a gente não vai entrar aqui, tá? Mas vai ter casos que o atributo de classe que você está criando é um atributo que só vai fazer sentido ele ser manipulado aqui dentro mesmo. Então, se for esse o cenário, aí você nem criaria método getSetter. Você deixaria realmente ele totalmente escondido para ser manipulado somente aqui dentro. Mas, para esses nossos exemplos e também, sei lá, 90% dos casos, né, os atributos que a gente cria nas classes, a gente precisa, né, deseja que eles sejam acessados de classe de fora, né? Então, criou uma classe? A grosso modo, né, com algumas exceções, mas a grosso modo, você vai ter que criar os métodos getters e setters para esses atributos. E 100% dos casos, eles têm que ser private. Beleza? Então é isso. Pratiquem bastante, tá? Senão vai ser muito difícil vocês assimilarem. E é isso aí. Até o próximo vídeo.